volta, está no ar, aqui é o Kaineito. E hoje, diretamente de Monte Verde, numa temperatura fresca da porra, ela diretamente... Não, hoje tem que ser uma apresentação diferente, não pode ser assim. Então, assim tem... a gente não tá diretamente de Recife. Não tem mais o diretamente. É verdade, tá todo mundo junto, cara. O jogo inverteu. Olha, então, como é que a gente vai falar? Luísa está do meu lado. Richard Oliveira está na minha frente, eu nem tô fazendo a apresentação como eu faço. E a Carla Boechat está na minha frente porque estamos todos juntos. Meu Deus, salva de palmas, edição aí do editor pular pra trilha. Então, mas vou chamar, obviamente, da maneira de ser, ao meu lado esquerdo, do lado 1 metro de distância. Não, metro? Não, metro. 1 metro? Qual é a sua noção espacial? A pandemia ressignificou. Tá bom, do meu ladinho, diretamente de Monte Verde. Bem-vinda, Luísa Ferreira. Obrigada, Kainita, é um prazer estar nesse momento histórico. Uhul! Olha só, quem diria, a Luísa sempre Recife, tá aqui em Monte Verde. E ele é diretamente de também Monte... Opa, todo mundo Monte Verde, né? Mas... Que coincidência! Que coincidência! Bem-vindo, meu querido Richard Oliveira. Salve, família. Sempre bom estar junto, né? Cansei do Zoom. Isso aqui é 1000 vezes melhor, que continue assim. É bem melhor. Tô me acostumando aí olhando pra vocês, é estranho. A cara, todo mundo com fone. E ela na minha frente. Bem-vinda, Carla Boechat. Obrigada, Kainan. Feliz de estar aqui nesse novo tempo do Mochileiro Sem Pauta, né? Todo mundo aqui pessoalmente, olhando olho no olho. Olho no olho, cara. Como é que será que os ouvintes vão ouvir isso, né? Porque é muito estranho olhar cada um de vocês, né? No Zoom, eu não posso... Histórico ainda, depois de Kainan, a pergunta que não quer calar. Vai rolar um choro de emoção? Já tô chorando internamente. Que ótimo. Tá assim que internando. tem que ser. Cara, para pensar, a abertura vai ser um pouco longuinha, mas, cara, 3 anos quase nunca teve esse momento. Quem diria, É verdade. hein? E Deus tenha tamo com gambiarra. Depois te mostra fotinho aí pra galera. Mas enfim, sem enrolação, sobe pro jabá e vamos começar logo esse programa. Estranho, né, cara? É muito estranho gravar, né? Ele tá Eu tô até completamente... um pouquinho nervosa. É muito estranho gravar pessoalmente. Tá bugado, né? Ó, bugada, porque tem um tempo, enfim, vamos lá. Galera, seguinte, antes de eu falar quem foi a pessoa sorteada que respondeu a enquete que eu pedi lá no Instagram e também falei nos outros jabás, queria pedir um grande favorzão aí pra você que já escuta o podcast. Se você ouve pelo Spotify, o Spotify há pouco tempo, né, uns meses, tá permitindo você avaliar o programa. Então você que já escuta a gente há um bom tempo, curte o programa e quer dar uma mãozinha, um suporte, pô, Kainan, de que maneira eu posso ajudar? Cara, dá a estrela lá e isso ajuda no ranqueamento, na classificação. Então, dá um pause agora, vai ali nas estrelinhas e dá aquela estrela que você julga o que a gente merece nesse tempo aí de quase 3 anos, fechado? E agora, sem muitas delongas, né, como eu havia falado, eu vou mencionar aqui quem foi a pessoa vencedora dos 2 livros. No caso, eu tinha falado que o primeiro ia ser o do Ricardo Martins, a qual participa com a gente, que é o livro Roda América, a qual ele atravessou com uma bike pela América do Sul. E também um livro surpresa, a qual eu vou falar agora, que é o Soviet Titão. O que é esse livro, galera? Eu comprei recentemente, que foi até pra fazer a pauta da Central, e eu amei esse livro, assim, tá naquele de cabeceira entre os melhores de viagem. E então a vencedora é a Renata Soares. Então, Renata, parabéns, você ganhou então o livro do Ricardo Martins e esse surpresa que eu vou também te enviar do Soviet Titão, porque a gente quer perpetuar a leitura de viagem nesse mundo, né? Sempre bom. E ainda, gente, sobre a enquete, eu quero só fazer um adendo. Teve lá uma caixa, né, que era deixe uma mensagem, podia ser uma crítica, podia ser uma mensagem de agradecimento. E foi bem legal, alguns feedbacks, gostei bastante de algumas coisas relacionadas ao programa, que poderia mudar. Então, eu fiquei pensando que faz tempo que eu não faço o encontro, né, público aberto. Então, acho que daqui 1 mês ou 2 meses eu vou fazer e eu vou trazer vários pontos que vocês colocaram. Um exemplo, Kainan, não tem pauta do Brasil. Tem uma explicação aí, quem já ouve faz tempo ou quem já participou dos encontros, sabe o motivo de não ter tido pauta do Brasil. E também o pessoal pede, quero só pauta de destino, pauta de país. Eu sei que a Maria gosta, eu também gosto. Só que assim, gente, viajar é muito mais só que destino, né? Então só coisas que a gente pode abordar nesse encontro. Porque assim, se for só falar de destino, eu vou deixar um monte de link em matéria aí que você vai lá ver. Então aqui você não vai ter só programa de destino, deixando bem claro nesse aspecto. Teve bastante gente que perguntou, só quero isso. Então, viagem também envolve responsabilidade, como esse programa envolve autoconhecimento de como a gente perpetua a notícia, envolve sentimentos, talvez depressão num retorno da viagem, então vai muito além do destino, tá? Então a gente pode abordar isso, fechado? E também, por último, eu quero sempre agradecer a galera que apoia esse podcast. Sem vocês, o apoio que ajuda a motivar a continuar essa batalha nessa mídia, o tanto difícil ainda, né? Mas
Agradecer a todo mundo que apoia. Quem quiser fazer parte do grupo de assinantes lá no Telegram, também os encontros mensais que a gente tem. É só você entrar no link da descrição no Catarse, aí você pode ajudar a partir de R$10. E lá você participa desse grupo que a gente conversa, interage. Também dos sorteios da Cúrtula que a gente faz. Outros extras e também os encontros. Então vai lá, dá um seu apoio, isso aí ajuda pra caramba. Então com R$10 ou mais você já consegue ajudar um programa que, se você julga que ajuda bastante, faz companhia pra você, vai lá e apoia o programa. Maravilha? Ah, e uma coisa, eu sempre fico pensando, né, o que eu falo desse jabá aqui, né? Uma coisa que eu tava lembrando, pra quem não conhece a Cúrtula, né, isso tava até na pergunta, que é uma marca 100% brasileira, eu acho que isso tem que enfatizar. E a qualidade do produto dela tá pau a pau com as outras internacionais. Esse dia eu tava falando, eu comprei uma meia deles em 2015. Eu tava fazendo trek, eu nem cogitava ir pra África estudar inglês. E eu lembro, quando eu entrei na loja, era em São Paulo. Cara, eu tava comprando vários equipamentos, né? Eu já fazia trek, mas eu resolvi dar um upgrade. Aí eu falei, cara, eu não tenho meia. Eu tinha só aquelas meias, vamos dizer, de material suspeito ou bem baratinha. Até que eu entrei nessa loja, né, que era de trekking, e falei, cara, vou comprar uma meia, vou pôr dinheiro nisso. Eu lembro quando eu perguntei pra você quanto era a meia. Naquela época a minha cabeça era outra, né? Mas eu lembro que ela falou assim, R$120. Eu falei, puta que lá merda, 120 uma meia. E era da Cúrtula. Falei, quer saber, cara, eu vou comprar, porque a moça também me conquistou no jabá dela, né? Qualidade, dura pra caramba. E aí, por coincidência, essa minha meia, ela tava comigo até agora, eu tô aqui no Paraguai. E ela rasgou. E eu fiquei chateado, porque eu, sem querer... Assim, ela já tava fininha, né? Depois de tanto tempo, mas só a questão da qualidade, cara. Porque 2015 ela ficou comigo na África e só rasgou depois, 15, faz as contas aí. Então, assim, galera, eu acho que é só um exemplo do que investimento, se você dividir o tempo que eu usei, não saiu caro, porque você paga pela qualidade. Então, claro que meia não tem garantia, né, gente? Pelo amor de Deus, nem cogitem isso, é apenas as mochilas e tudo mais. Mas aí fica o jabá da meia da Cúrtula que durou e, enfim, ela foi-se embora. Quem sabe ela sirva para ser um coador de café. Será que ela é boa para isso? Não, fica indagação. Mas lembrando então, para quem quiser adquirir qualquer produto da Cúrtula, a gente tem um cupom de desconto aí para mochileiros, que é o MSP10, para qualquer produto. Então, vai lá, usa o cupom e dá um upgrade nos seus equipamentos, porque sabe que vai durar pra um dedéu, viu? Um beijo para todo mundo, então vamos ser responsáveis e bora pro programa. Deixa de Cala, pra começar esse programa, a gente nem falou o tema do que vai ser. Olha só, tô tão nervoso que eu nem falei qual era o tópico, cara. Enfim, vamos falar sobre o papel do comunicador de viagem ou produtor de conteúdo profissional. Então é uma pauta um pouco mais séria, então a gente vai desmembrar um pouco o que caracteriza o produtor de conteúdo de viagem, quais são os atributos que ele tem que ter, quais responsabilidades e tudo isso. E a gente também vai ter uns debates, questionamentos e tudo mais. Então essa é a pauta, tá? Acabei não falando, mas fala agora. Então a primeira pergunta que eu jogo pra vocês, Carla, Richard e Lu. O que diferencia nós aqui, como todos somos produtores, certo? Ninguém aqui discorda. Só pra vai que alguém falando não considera. Das pessoas que estão no Instagram somente por viajar e partilham as vivências. O que diferencia o nosso conteúdo em relação... Até tô dando esse contraponto para facilitar até a compreensão do ouvinte, entender. Porque só se a gente falar, então esse contraponto acaba facilitando a percepção. Então... Bom, na minha opinião, acho que o jogo vira quando a produção de conteúdo se transforma na principal fonte de renda. Ou quando você leva aquilo de uma forma profissional. Porque eu identifico principalmente se você vai fazer uma campanha, sei lá, uma campanha para alguma marca, e você não precisa daquele dinheiro, você pode simplesmente optar por fazer se aquilo realmente tem a ver com você, se você estiver no momento certo. E quando eu vejo que quando a pessoa já mudou a chave, você depende daquilo financeiramente, o seu critério às vezes muda por uma necessidade financeira. Então eu vejo que quem faz como hobby tem uma leitura muito diferente de quem está fazendo profissionalmente. Mas eu acho que também tem gente que faz como hobby com objetivo... Assim, tu falou de ganhar dinheiro, né? Às vezes, antes do momento de que você já tá monetizando, você já tá querendo chegar lá, né? Você já tá tratando como uma coisa profissional. Já se posiciona como? Então eu acho que aí já entra, né, na categoria de produtor de conteúdo. Assim, eu acho que é, sei lá, talvez você tá conscientemente, né, planejando... Ou não planejando no sentido de planejar com antecedência, né? Mas assim... Você tá pensando de uma forma proposital, assim, o que é que você vai comunicar ali. Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, só pros seus amigos, assim, né?
Não sei. Concordo também. Eu acho que é a intenção que você coloca ali, né? A intenção que você tem por trás do que você tá postando ali. Se é algo informal pros amigos, pra família, ou se você quer comunicar algo com aquilo ali, você quer mostrar alguma coisa do seu estilo de vida, seja o seu dia a dia, seja um destino, seja algo que você tá ali aprendendo, mas a intenção que você tá colocando ali. Às vezes ainda não é a fonte de renda principal, às vezes é uma das fontes de renda, mas você tá tratando ali de uma forma profissional, né? E não só um hobby e tudo mais. E eu acho que tem um ponto que o produtor, ele se atenta muito para ver se a mensagem vai chegar corretamente ou ser o menos possível distorcida. Porque eu acho que o cara vai que tá no Instagram ou não tem um comprometimento ou porque ele realmente não é fonte de renda, ele posta aquilo que ele acredita, os valores, as ideologias. Já o produtor, não que ele esteja inerente a isso. Vai ter ideologia, só que ele pensa, será que a maneira como eu vou falar, como eu vou retratar no Instagram, no YouTube, vai chegar da melhor maneira? Eu acho que essa é a grande diferença, ao meu ver. Mas acho que isso aí já se entontou um produtor com bom senso. Então vamos trazer... Bom senso já é uma coisa mais... Tem gente que não se importa de chegar da melhor maneira ou não, desde que traga audiência. Mas daí eu acho que o bom senso, por isso que existem jornalistas. Então. Assim, é para isso que tem informação. Mas a partir do momento que você tá numa TV sendo um comentarista e você às vezes era só não é que era uma pessoa que não estudou jornalismo, tá lá, tem um alcance e tem a liberdade pra falar a merda que quiser, também se considera. E aí trabalha num canal de jornalismo, também é jornalista. Tá na CNN, mesmo sem ter estudo, mesmo sem ter preparo. Ele tá falando o que quer, quem tá do outro lado vai falar que é jornalista. Então o que é o bom senso no comunicador ou no produtor de viagens? Eu acho que é responsabilidade, né? Você saber que tem consequências as coisas que você tá colocando ali. Então, assim, vamos trazer então, sair do abstrato e trazer na prática para os ouvintes. O que é essa responsabilidade? Situações assim... por exemplo, uma coisa que a gente tava conversando mais cedo, né? De você, divulgar um destino que você sabe, sei lá, que a visitação não é permitida ou que vai prejudicar as pessoas de lá, por exemplo, né? Se você tá publicando só pros seus amigos, assim, obviamente eu acho que todo mundo, enquanto cidadão, tem que ter responsabilidade também. Mas é outro nível quando você tá se propondo a comunicar com muitas pessoas e, de certa forma, influenciar, né? Porque é isso, no fim das contas, você tá, querendo mostrar alguma coisa que as pessoas provavelmente vão querer conhecer ou, enfim, vão formar alguma opinião sobre aquilo. Mas você não acha que tem, por exemplo, jornalista que estudou, conhece e é mau caráter? É claro. Então. É independente. Eu sou jornalista também, tá? Acho que independente da profissão, exatamente. Exato. Eu tô falando Diploma que a não gente tava garante falando nada. desse ponto. ponto. É uma pessoa que teve bagagem, teve oportunidade de aprender, tem o conhecimento e opta por usar conforme o objetivo dele. Se o objetivo dele é lucrar acima de tudo, esse bom senso fica debaixo da mesa. Acaba, não existe. Né? Ou simplesmente caga, né? Aí... A pessoa fala uma coisa, não usa o produto e tá falando da CVC, por exemplo, né? Então, tem um pouco de... Ética. Ética. Então aí volta o bom senso, né? Vale tudo. É claro que a gente não vai entrar no mérito por que a pessoa fez, cada um tem seus problemas financeiros, familiares. A gente está abordando aqui a parte do conteúdo. Então, por exemplo, a Carla, a gente até falou de uma empresa de celular de chip, de repente entra em contato com a gente, é um chip que você vai viajar e paga um valor. Cara, ninguém da bancada aqui usa esse negócio. Não vale a pena. Mas ao mesmo tempo, se você vai falar para um produtor, tipo assim, tete a tete, não é nem numa responsabilidade assim, se você tem uma intimidade, já conhece a pessoa, sabe que ela está recomendando um serviço que ela não usa, fingindo usar, você ainda fala pra ela, pô, você não acha que isso é meio nonsense? Aí ele vai falar, não, mas eu não sei quem tá me seguindo, então pode ser útil pra pessoa lá e eu tô aqui fazendo o papel de artista. Não, eu acho que aí nesse caso você tem que justamente explicar, tipo assim, pra meu estilo de viagem talvez não seja o ideal, mas pra outras pessoas, por causa disso, isso, daquilo, pode ser. Então, por exemplo... Não, pode tossir, gente. O pessoal acha... Eu vou falar, o pessoal acha aqui que eu sou um monstro. A pessoa não pode... Luísa, eu vou falar, Luísa, eu vou deixar isso no programa. Luísa, você pode tossir. Aproveitar as tosses pra acender o cigarro. Aqui. Não, pode acender, vai. O barulho do cigarrinho tá de boa. Depois... Eu falando e pensando, nossa, será que eu vou conseguir chegar até o final sem tossir? Olha, gente, que horror! Nossa senhora, a pessoa vai achar que eu sou um monstro, enfim. É o monstro da rádio. Diga, cara, o que você ia falar? No gancho do chip de celular, por exemplo. Eu que tô viajando há muitos anos, a Carla, que começou a viajar muitos anos atrás, é muito diferente da Carla de hoje. Quando eu comecei a viajar lá atrás, e que eu fazia viagens às vezes passando por muitos países em pouco tempo, naquela época esse chip me servia. E naquela época eu indiquei, fiz post no blog, usei, funcionou muito bem. Eu inclusive usei, né? Conheci o serviço depois, fiz o conteúdo, que eu acho que isso também é muito importante quando a gente tá divulgando alguma coisa. Às vezes quem tá do outro lado não conhece muito bem como é que funciona esse processo, né? Que deveria ser assim, mas a maioria das pessoas que produzem conteúdo, eu acredito que testam o serviço ou indicam,
algo que elas conhecem. Naquela época fazia sentido pra mim. Hoje em dia já não faz o menor sentido. Eu compro um chip local, ou eu fico sem o chip, não tem problema nenhum. E por coincidência, 2 semanas atrás, uma seguidora me falou, Carla, tinha um chip que você usava uns anos atrás e eu não acho mais o link, não tá no seu bit.ly do perfil do seu Instagram. Eu falei com ela, olha, eu nem sei mais se existe aquele link de afiliado, pra ser muito sincera, porque não é um serviço que eu uso mais. E eu não sei te dizer como está o serviço hoje em dia. Se você quiser dar uma olhada, entre em contato com a empresa. Mas Carla, não é um serviço que eu uso mais. Então, assim, é o que a gente falou, é aquela coisa de você indicar o que tem a ver com o seu perfil, o que você usa, o que você testa. Porque a gente, às vezes, eu já ouvi algumas vezes a gente fazendo uma comparação, por exemplo, mas você acha que a Xuxa usa o Monange? Não é muito óbvio. Coisas, né? Mas aí tem coisa que é isso, você pra... também não tá falando só pra pessoas iguais a você, né? Sim, mas também eu acho que tá havendo uma transformação muito grande com essa questão da internet, porque quem tá te vendo ali, você carrega uma credibilidade muito grande, porque você tá mostrando o seu dia a dia. Então, em teoria, você tá mostrando coisas que você realmente usa e você tá recomendando porque faz sentido pra você. Você usa, você tem que usar aquilo, né, pra passar essa credibilidade. Exatamente. Se aquilo faz sentido pra você, você recomenda. Fátima Bernardes come sadia? Pois Nossa, é. Seara, né? É Seara, desculpa, é Seara. Não come, cara. Presunto, Mas Seara. é porque, sei lá, por exemplo, às vezes, falando nem só de publi, assim, mas, sei lá, vamos pensar numa viagem recente, que eu fui pro Uruguai com meu pai, e aí ele quis ir visitar uma vinícola, que eu até ouvi no teu blog, Carla, que tu tinha ido. E é o tipo de rolê que eu jamais faria, assim. Mas, assim, eu fiz, eu não achei que pra mim vale a pena, porque, tipo, saiu muito caro, o deslocamento e tal, enfim, é um negócio que pra mim não faz sentido nenhum. Mas se você gosta muito de vinhos, tipo assim, né, tipo, com certos critérios, assim, pode ser que encaixe pra você. Então, eu acho que, assim, eu não faria um publi de alguma coisa nesse sentido, né, mas, assim, às vezes também você dá uma dica, eu acho que a questão é você mentir, dizendo que você usa ou que você acha maravilhoso para o seu estilo de viagem, né, eu acho que se você, tipo, explicar direito, assim, ó, nesses casos aqui eu acho que vale a pena, nesses aqui eu acho que não vale. Eu acho que você tá sendo sincero e a pessoa vai ter o discernimento de dizer, tipo, eu tô nesse caso ou não tô. Então deixa eu trazer o ponto então, da relação das marcas. Vocês já negaram ofertas por uma questão de não dialogar e mesmo com dinheiro? Muitas Já. vezes. Mas tem um ponto que eu acho que acho que é o momento mais complicado e é onde que talvez as pessoas se perdem. Eu vou dar até o meu exemplo. Quando eu comecei o Vida de Mochila, há 6, 7 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro publi, foi emocionante. Dá um frenesi dentro de si, uma oportunidade de você viver talvez um sonho que você está guardado há tanto tempo, que esse critério de você avaliar se aquilo ali... isso aí é uma coisa que parece que eu só consegui ver com mais clareza depois de 2, 3 anos sendo um comunicador, sendo formado em relações públicas. Porque quando você tá naquela posição de caralho, véio, finalmente eu vou virar a chave, finalmente eu vou conseguir. Por exemplo, eu fiz uma parceria com o Chip, quando eu comecei a fazer a América 300, e eu falei, bom, eu preciso de um chip internacional, eu vou cruzar 14 países, super casa com o meu processo. E quando eu peguei o chip, eu tava com a emoção do caralho, gente, uma coisa a menos pra resolver, eu não tenho que pensar na internet durante 2 anos. Que parecia ser uma... E aquela energia era real, porque eu realmente estava emocionado que aquilo ali ia me ajudar. Só que quando eu cheguei no Chile, eu já vi que não funcionava pra mim. Porque eu tava fazendo trilha, e é um chip mais limitado, que é mais pra cidade, né? Não é mais pra quem faz trilha, fica isolado. Depois eu fiz o teste com o chip local, e eu vi que o chip local dava de 10 nesse, e aí eu fui lá e tive que romper. Só que é difícil, principalmente pra quem tá começando, que se emociona, cara. O primeiro publi é emocionante. Eu falo, o primeiro publi que eu vi foi do Badu. Vocês lembram do Badu? É o de relacionamento? De relacionamento, site, cara. Eles me pagaram, foi inacreditável. Foi 2016. Eu usava o Badu? Claro que não. E eu tinha conhecimento já. Só que aquela emoção, o que eu senti quando o Badu me procurou, finalmente vou fazer um publi. Eu vou poder mostrar para as empresas que eu sei fazer um publi. E esse publi vai me trazer outros publis. Mano, essa coisa da consciência é muito difícil quando você tá emocionado no comecinho. Sendo sincero, Sim. assim. Eu acho que hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil porque tem muito mais essas discussões também, né? Assim, o pessoal que tá começando já meio que pega a gente conversando sobre essas coisas, assim. Eu acho, pelo menos, assim, tipo, 2016, tu falou? 2016 não teria esse podcast aqui. Pois é, não era tão comum, assim, quando eu comecei blog em 2012, mas eu comecei a fazer permuta e tal, tipo, 2015, por aí, tipo, não tinha muito essas conversas, assim. E aí era do nível da galera, tipo, escrever um post em troca de um hambúrguer, sabe? Porque era, tipo assim, tão me dando uma coisa de graça. E aí, hoje em dia,
também isso ficou tão saturado, né? Que tem tanta gente por aí com perfil no Instagram e tal, tipo, só querendo coisa de graça, né? Ou fazendo uns pubs aleatórios. Que eu acho que, pro público em geral, talvez tenha um discernimento um pouco maior, assim, né? Do que a gente tinha quando tava começando, assim. É uma profissão nova, né? Eu acho que por isso que é muito importante a gente sempre estar conversando sobre isso. A gente começou há um tempo atrás, né? A gente viu a coisa se tomando forma ali, né? É o que você falou, Luco, tipo... A gente ganhava um hambúrguer e, meu Deus, uau, tá ligado? E depois eu comecei a me dar conta, tipo, e o custo que eu tenho? Sim. Porque eu pego um táxi, na época não era nem Uber, pra ir até o lugar e, pô, como hambúrguer massa e tal, né, divulgo. Na época eu tava vendo ali um reconhecimento do meu trabalho também, então pra mim aquilo era incrível. Nossa, é um restaurante que eu sempre admirei no Rio, me convidando e tal. E aí pegava um táxi pra voltar pra casa e no fim das contas o que eu gastei era mais caro do que o próprio hambúrguer. Fora o tempo pra você parar e escrever, Exatamente. editar as fotos e tal. É, a divulgação é assim. E você tá colocando a sua cara ali, né? Você tá se atrelando a outras marcas também, tá atrelando a sua marca a outras marcas. Mas também era uma época que a gente tava começando ali, a coisa tava se formando, né? E a gente vai tomando outra consciência ao longo do caminho, vai aprendendo como é que funciona, vai também conscientizando outros, vai trocando ideia. A galera que tá começando agora tem muito mais base pra se preparar e saber como rentabilizar mesmo esse trampo, como transformar isso numa profissão. Já pode começar com o pé direito já e dialogando com a empresa, né? Não precisa Sim. ir pro Badu, por exemplo. Sim. Porque hoje em dia também as pessoas estão se atentando a isso. Naquela época o pessoal não ia relacionar o Richard com o Badu. Numa publi. Hoje em dia o Richard representa um produto, então isso já está acontecendo com as novas gerações, né? Não precisa estar bem em um canal de YouTube ou Instagram. Acho que esse é o ponto também. O cenário é diferente. Mas eu acho que até, principalmente no cenário de viagem, é mais nebuloso, assim, é mais confuso ainda, porque quando você começa, você viaja de férias, então você paga suas férias. Você já está adaptado a pagar suas férias. Então quando alguém te oferece uma viagem lá para o Vale do Catibau, você, mano, eu pagaria para ir, porque você ama viagem e você faz um esforço do caralho. Eu, por exemplo, já peguei empréstimo no banco para viajar. Cheque especial, né? A minha cafubira, maluco. Quando eu quero fazer um negócio... É um negócio de viajar tão grande, velho, que é mais forte do que o bom senso. No meu caso. E aí quando você tem uma oportunidade de fazer algo que você pagaria para fazer de graça, você nem faz essa conta no começo, né? No começo. Eu falo assim muito porque eu era muito energético nesse ponto. Eu me emocionava muito. O primeiro e-mail, tremedeira e tudo, né? Eu acho que trazendo a questão ainda de marca, trazendo até a questão do podcast, lá um tempo atrás, quando eu fui fazer a tabela de empresas que dialogavam, isso tinha um peso, assim, eu fiz várias conectadas com viagem. Eu falei, eu usaria esse produto? Não. Nem interessa dinheiro, assim, prefiro passar perrengue. Passar perrengue não, ninguém gosta, mas prefiro ter problemas financeiros, mas dialogar com a empresa. Entendeu? É nesse nível. Mas esse é o Kainan, formato, eu tô dando meu ponto, entendeu? Então, bagagem. Isso tem um ponto, entende? Assim, eu sou coerente com o que eu acredito. Prefiro ter condições financeiras um pouco desfavoráveis, mas acreditar naquilo e pensar a longo prazo. E construir uma autoridade em cima disso. Mas é isso que também muda. Você já começou com uma mentalidade de profissionalizar isso. Pra quem começa... Era só uma viagem e o bagulho virou. Não começa com essa estrutura, essa bagagem, não se planeja pra isso. Mas será que as pessoas conversam sobre isso? Eu quando comecei o Vida de Mochila, não pretendia viver do Vida de Mochila. Não, eu comecei com usar o Vida de Mochila para realizar um sonho meu, que era cruzar as Américas, mas o plano não era viver do Vida de Mochila. Então eu não me preparei para isso. Vamos trazer aqui, temos duas blogueiras, temos a Carla e a Luísa. Pré-strip é uma coisa que acontece bastante, certo? Certo. O quanto vocês já foram em pré-strips que vocês falam, cara, eu não concordo com nada disso, ou vocês questionaram e vocês já teve dilemas, contradições em pré-strip. A maneira até como é feita a pré-strip também tem isso, né? Pois é, no início, quando você ainda não tem tanta experiência assim, é o que o Richard falou, se é convidado, você pagaria pra ir, é maravilhoso, é incrível. E no início não é que você aceitava tudo, mas também você tá aprendendo como é que funciona. Eu fui pra pré-strips onde não sobrava tempo pra eu produzir o conteúdo que eu tinha acordado em produzir, porque pensando pelo lado da empresa, a empresa também tá investindo um dinheiro ali, e ela tá, por exemplo, te levando para passar 5 dias em um lugar. Ela vai querer que você faça o máximo de coisas possíveis e imagináveis naqueles 5 dias para fazer valer o dinheiro que ela tá investindo em você. E aí era extremamente cansativo. E com o passar do tempo, aí eu comecei também, já faz um tempo que eu não faço nenhuma pré-strip, mas eu já comecei a formular como eu gostaria que fossem as pré-strips. Por exemplo, uma vez eu fui pro Acre, a convite do governo do Acre, eu passei 2 semanas lá. Mas antes de foi acordado com eles que eu não queria que fosse correria, eu queria ter tempo, porque na época eu queria começar com o YouTube, eu queria produzir vídeo, eu tinha Instagram, tinha o blog. Além de ir e conhecer,
É um puta trabalho depois, que talvez muita gente não tenha a menor ideia de quantas horas leva isso. E aí eu consegui fazer mais da minha maneira. Mas tem muita press trip que às vezes te convidam e assim, é enlouquecedor. Ou seja, você conseguiu ter o diálogo com o governo do Acre para ter mais tempo, entendeu? Olha, eu preciso desse tempo para produzir um conteúdo melhor. Sim, eu Eles estavam te convidando particularmente, né? Não era um press trip com várias pessoas. Era uma press trip individual. Não eram com outras pessoas, era só eu, era a única produtora de conteúdo. Então eu consegui dialogar para que fosse personalizado da minha maneira, né? E eu acho que isso é uma coisa que você vai ganhando com o tempo também. No início, quem tá começando, talvez quem tem menos número, um público menor, talvez não consiga também dialogar, porque quem vai te levar para 2 semanas também com tudo pago, com mais um acompanhante, né? É uma coisa que você vai crescendo ao longo do caminho, vai desenvolvendo, vai melhorando, vai entendendo melhor como é que funciona, o que funciona pra você, o que não funciona. Eu precisei nas press trips super corridas pra ver que aquilo ali é incrível. Estive em Foz do Iguaçu 3 vezes a convite. Na primeira vez foi tipo, meu Deus, socorro, eu nem dormia, o tempo pra dormir era pouco. Então você terminava super cansado. Eu precisei nessas press trips super cansativas pra começar a entender que não é bem como eu quero que seja. Sim. É claro, é maravilhoso, você sente, uau, eu fui convidado, tá ligado? Meu trabalho tá sendo reconhecido. Mas nem tudo assim, né? Nem tudo é tão aceitável. Eu já conhecia mais esse esquema, eu acho, porque eu trabalhava, antes de criar o blog, eu trabalhava no caderno de turismo no jornal, né? Então, assim, eu não fazia muita press trip porque boa parte do tempo eu era estagiária, depois eu era freelancer, mas aí tinha certas questões legais, assim. Mas eu já, tipo, meio que assim, eu já tinha um pouco desse pé atrás, assim. Então, acho que o que eu mais fiz era um rolê de permuta, assim, tipo, de eu montar a minha viagem e aí a galera me dá, né, tipo assim, acesso gratuito às atrações e hospedagem e tal. E até isso, assim, da última vez que eu realmente fiz uma viagem, que foi quase toda, assim, nesse esquema, que era com Visit São Francisco, eu acho, foi. Eu meio que me arrependi, assim, porque, tipo, eles me deram uma lista de 1 milhão de passeios e atividades que eu podia fazer, e eu fiquei nessa pira de querer fazer tudo, e depois eu fiquei, tipo, um mês, tipo, sabe, só fazendo conteúdo dessas coisas que, assim, né, enfim, não compensava pra mim, né, pensando no meu tempo. Mas é isso, aí você fica nesse meio deslumbre, assim, tipo assim, eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui de graça, então eu vou ter que fazer. E também eu acho que um pouco nessa pira de, tipo, eu tenho que trazer o máximo de conteúdo possível sobre esse destino para os meus leitores, né? E às vezes não precisa, assim, né? Você vai depois, tipo, meio que afunilando mais sua linha editorial, né? Tipo, entendendo que, tipo, não dá pra fazer tudo e tal. Mas é isso, assim, acho que é um processo de... É uma profissão, né? Como a Carlinha falou, assim, tipo, é uma coisa nova, que hoje em dia, né, já tem muito mais base, já tem associações e pessoas que estão, né, discutindo certos critérios e tal. Mas muita coisa é no erro e acerto mesmo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu vou puxar um tema agora, saindo um pouco da questão das marcas. Vocês acreditam que essa romantização dos perrengues se dá à falta de preparo da maneira como a gente conta as coisas e as pessoas acabam colocando assim, eu quero passar por isso? Eu acho que é padrão de consumo. Padrão de consumo? Acho que é o consumo, oferta e demanda. Se você, por exemplo, cria um canal no YouTube, posta 3 vídeos, cada um já de uma praia. A praia que tem perrengue te dá mais audiência, você vai receber aquele frenesi, você quer viver disso. Mas assim, tá. Você vai continuar fazendo. Mas você como produtor, inconscientemente você busca passar algum perrengue sabendo que aquilo vai gerar conteúdo? Não, mas eu sinto vontade de fazer. Ah, olha só, ele... Eu adoro que a gente fica sincero. Sinto vontade. Maluco, a gente tá aqui na batalha há 5 anos fazendo as coisas, tentando fazer as coisas com consciência. Você vê a pessoa crescendo em cima do perrengue, o que você demorou 5 anos, ele cresce em 6 meses. Dá uma coceira. Dá uma cafubira. Mano, você começa a questionar tudo que você faz. Pô, será que eu não tô jogando o jogo? Será que é certo? Porque ninguém tá criticando eles lá. Estão crescendo, estão fazendo deles, estão vivendo o sonho deles, e eu tô aqui. Não, eu tenho que ser aqui, meus valores, pai, fudendo, sem ganhar dinheiro, sem construir o que você quer. É difícil. É difícil, mas deve ser coerente com os valores. Não tá dizendo que é fácil. Mas e aí, os valores não pagam nada. Se eu tivesse um filho pra criar, eu não conseguia tocar uma vida de mochila. Então por isso que a vida é difícil. A vida é difícil, a vida é complexa. Eu acho que se talvez eu tivesse que ser um provedor da minha família, eu acho que eu já tinha caído em alguma dessas artimanhas, mesmo tendo conhecimento e mesmo brigando com a minha consciência, entendeu? Você teria que a consciência pesada então no conteúdo. Cara, eu nunca fiz algo assim que me pesou, que tirou meu sono de noite, mas eu já cometi alguns erros como produtor, consegui reconhecer e tipo, como a minha base é no YouTube, se eu fiz um vídeo cagado ou errei, eu posso deletar e pedir desculpa. Entendeu? Pra não continuar, e o que eu posso falar é, gente, eu errei. Não faço isso aconteceu comigo. Isso que eu tento ser o mais sincero. Que rola uma diferença muito assim, mas eu falo que a minha vida é muito mais simples porque eu só tenho que cuidar de mim, tá ligado? E tipo, se eu já tenho uma vida simples morando na mochila, eu não tenho muito boleto pra pagar. Aí é muito mais fácil ter consciência trabalhando nesse meio.
Porque no sistema, em qualquer meio, eu acho, né? Tipo, onde a gente vive, se você quer viver muito se pautado pelos seus valores, você dificilmente vai conseguir ganhar muito dinheiro. Na prática é isso, em quase todas as profissões. Se você tá com consciência É tranquila assim que funciona o capitalismo. Aí eu acho que puxa pra uma outra coisa, assim... Tem o lado do produtor, né, que às vezes ele precisa ceder a algumas coisas que não seriam tanto de acordo com a linha dele ou com o que ele acredita, para fazer que aquilo ali seja realmente o ganha-pão dele. E tem o lado de quem tá assistindo. É claro que tem uma grande responsabilidade de quem tá produzindo conteúdo ali, mas quem tá assistindo ali também, é importante também ter uma visão crítica, né? Não sei se eu tô adiantando algum assunto aqui que viria mais pra frente. Não. Até vou jogar uma coisa, você falou CD, você é blogueira. O quanto você cedeu, por exemplo, eu sei que no Brasil, me corrija se estiver errado, é a questão do top listas. Quanto isso, assim, gera uma audiência, mas o quanto você cede porque sabe que é aquilo que vai colocar o seu blog em primeiro lugar. E também porque é um post tão fácil de escrever. Essa é a armadilha. Pra você escrever um artigo denso, cheio de dicas, isso leva horas. Editar as fotos, buscar informação, ver se aquilo tá certo, colocar link. Leva muitas horas. E não tem o alcance do top list. Mas assim, o que você quer também? Você quer entregar só a lista mais básica ali? Ou você vai muito do que cada um tá buscando, né? Eu fiz umas poucas listas que estão entre os posts mais lidos do meu blog. E outros artigos que eu amo, que eu gastei horas, que eu pesquisei, sabe? Que eu gastei dinheiro, que... Não tem um comentário. Às vezes não chega naquele alcance. Muitos chegam, mas assim... não dá pra negar que essas top lists, é o que o Richard falou, é muito fácil você ceder, dá uma coceirinha, dá vontade de transformar tudo em top, tá ligado? Qualquer destino que eu visitar vai ter top 10. E aí a pessoa vai jogar no Google e vai ser fácil de achar. Mas aí tá de acordo com o que eu quero entregar? Porque você imagina o cenário, por exemplo, faz de conta que você já se vendeu a isso, vou fazer o que o público quer, vou fazer o que o público consome, vou criar o canal top 10 do mundo, todo dia um top 10 de cachoeira. Você vai fazer numa sentada, porque é um padrão que todo mundo já faz, já tem uma leitura muito simples, você não tem que criar muito, e vai sobrar, você vai ganhar dinheiro e vai sobrar mais tempo pra você curtir a vida. Mas aí é isso, tem gente que vai fazer isso muito feliz. E tem gente, como eu acho que é o nosso caso, vai ficar muito frustrado, porque tipo, não é isso que a gente tá querendo trazer pro mundo, né? Tipo assim, a gente não faz simplesmente para ganhar dinheiro. Se a gente fizesse só pra ganhar dinheiro, a gente ia fazer outra coisa, na verdade. Né? E também não é... Eu penso muito no que eu busco quando eu vou planejar uma viagem. Sim. Então eu tento entregar o que eu busco, o que eu não encontrei quando eu procurei sobre aquela viagem. E eu, quando vou procurar... Claro que às vezes você abre ali um top 10 pra se aprofundar naquilo ali. A minha intenção é me aprofundar, então eu quero entregar o conteúdo que eu busco. Eu ficaria super frustrada de ficar fazendo top 10 no meu top 10, top 15. Eu ia falar, caraca, que conteúdo... Pra mim, eu, Carla, que conteúdo vazio que eu tô entregando, sabe? Não é... eu tenho muito mais capacidade do que isso. A gente colocou da prova a tentação, né? De só ficar nesses 15 ou só fazer mesmo pautas mais entretenimento. E dá um trabalho, tem esse ponto. Exige um esforço muito grande. Ainda tem a questão da gaveta, né? Quando você tá sem conteúdo e você tem que manter uma atividade, uma frequência, os meus top 10 acabaram entrando em gavetas. Um período de tempo onde eu tava editando, onde eu tava viajando, seria uma correria, e pra não ficar de solto, vou fazer rápido. Eu sento aqui, mando um top 10 Cachoeiras da Chapada, que eu já conheço uns 50, é um lugar que eu já tenho vivência, é um lugar que eu acho que eu tenho uma bagagem pra colocar um top 10, na minha opinião. Óbvio que tem que falar o tempo todo, isso aqui é só a minha visão, né? Sim. Mas aí sai fácil, cara. Ou seja, o que todos temos em comum é que para produzir conteúdo exige um esforço muito grande, um pré-preparo enorme. Porque eu acho que essa é o que diferencia os produtores de conteúdo de uma pessoa que é um influencer, entendeu? Eu não acho que necessariamente... Uma coisa que eu ia falar, essa coisa do top 10, que Richard falou de um top 10 de cachoeiras que ele realmente conhecia. Porque tem outra questão, né? Que boa parte dessas listas, ranking, o que fazer, onde se hospedar, melhores, as pessoas só... Tipo, especialmente hoje em dia, né? Que tá muito... Não sei muito como é no YouTube, mas em blogs, assim, você entra, os posts são todos iguais. Isso rola uma reciclagem, até de canais, por exemplo. Eu consigo entrar, eu como criador, eu entro lá no blog da Carla, a Carla já me deu a letra que o post que mais deu certo é o top 10 do Chile, o que era blog, o que era um artigo, transforma em vídeo. Tá pronto. O roteiro já tá pronto, as leituras já estão prontas, as observações já estão prontas. Você só recicla, envelopa e tchau. Cara, eu vou fazer um desabafo. Quando eu tenho que fazer pauta em que envolve países ou regiões, tem muitos blogs muito iguais. Tem demais, e às vezes eu me questiono qual que é a verdadeira fonte. Não, boa parte é isso. Tipo, tem muito blog que é tipo um exército de redatores que nunca foi nos lugares, na verdade. Eles só ficam pesquisando outros blogs e tentando ranquear melhor para aquela palavra-chave. Reciclagem. Eu acho que hoje em dia o blog vai...
O conteúdo é super importante, mas o SEO, a maneira de encontrar o ranqueamento no Google, vai ditar o dinheiro, não é a qualidade do conteúdo. E tem até um ponto na questão nós como produtores, a gente tem que acabar aprendendo sobre SEO. Assim, você pode escrever muito bem, ser um escritor maravilhoso, mas se você não sabe o SEO, não vai ter entregue, você vai ficar o cara que tem o SEO melhor e tem uma escrita, vamos dizer, não tão profunda, mas superficial, vai estar na frente de você. Ou que talvez nem teve naquele lugar, né? Não Mas teve naquele lugar. Fez, nossa, a palavrinha-chave, colocou tudo tão bonitinho, entregou pro Google, adorou, ranqueou. E ele nem sabe direito o que ele tá escrevendo de repente. O YouTube é uma plataforma que você vê isso nitidamente. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava estudando documentário, todos os documentários do curso que eu estava estudando, que são documentários premiados, estavam disponíveis no YouTube, que eu estava me inspirando para criar o meu documentário, não tem nem 10% do filme que eu fiz em 20 dias editando. Não estou falando que meu conteúdo é ruim, mas eu estou falando que meu conteúdo teve um estudo para ser envelopado além do conteúdo. Eu acho assim, você criou um filme lá, você chamou os melhores roteiristas, chamou o Spielberg, entrou no YouTube, errou a thumb, já era. A pauta virou do produtor de conteúdo, né? Já mudei o título desse programa, tá? No meio já. Deixa eu mudar só um pouquinho, fazer um gancho com outra coisa na questão da como a mensagem vai chegar. Perguntar se vocês já tiveram situações com o conteúdo de vocês, onde vocês se trataram uma experiência, uma viagem, um país, e a mensagem não chegou da maneira como imaginava, e isso ressignifica, você falar, olha, eu falei sobre, sei lá, o Richard falou da questão da cocaína, alguma coisa que quer jogar essa na mesa? Cara, basicamente foi assim, né? Eu fiz 2 viagens pra Colômbia, uma mais curta, de uns 20 dias, a outra eu fiquei 3 meses. 3 meses, se você for comparar com o padrão de turismo, é uma vivência razoável, mas ainda não é morar na Colômbia. Então, nessas 2 viagens, né, depois que eu estava escrevendo sobre Cartagena. Foi um lugar que eu fui 3 vezes em situações diferentes, uma de férias, outra vivendo, outra trabalhando. Eu vivi Cartagena em diferentes situações. E eu estava escrevendo um texto falando de algumas coisas que nem foi um metendo pau em Cartagena, mas eu tô falando umas coisas que são cansativas em Cartagena, como a abordagem de drogas, entendeu? Você tá na saída do rosto, o cara cocaína. E eu tava viajando com uma amiga também, tipo, mano, muito assédio na rua. Eu tava, tipo, eu tinha que fingir que era namorado da menina e mesmo assim não adiantava. Então é cansativo. E aí eu comentei essa situação, e uma galera que é apaixonada por Cartagena, ou se, sei lá, fez um post 10 motivos pra amar Cartagena, começou ali, e tinha até colombiano falando, não, é isso aí mesmo, acontece, tem isso aqui, tem várias faces, acontece isso, e tipo assim, se fosse um lugar falando, metendo pau, eu não iria lá 3 vezes, entendeu? Então é uma interpretação aí, é tipo, eu tava citando coisas que deixam eu deixar de amar ainda mais, mas eu volto, só que é cansativo, entendeu? E aí aquilo ali virou um rolo, daí depois a galera começou a comentar e começou a comparar com outro post que eu tinha feito de Cali. Aí chamou você de hipócrita. Puxou um gatilho lá de outro negócio. E tipo, mas por que você não falou do consumo de drogas em Cali? Em Cali também oferece cocaína o tempo todo e tal. Por que você só falou da salsa? Nossa, as pessoas se doem, né? Eu falei, pô, eu não consigo fazer uma análise profunda de cada... Eu só fiz um texto, tá ligado? Mas essa situação mudou a maneira como você fala, talvez, de drogas ou situações de corrupção? Ah, cara, me inibiu bastante de falar o que eu penso em alguns pontos. Uma parte, acho que também por conta da responsabilidade. Outra parte porque eu só acho que é cansativo. E tem só uma dentro da questão de Cartagena, quando a gente gravou de golpes, a gente percebeu que vários golpes eram em Cartagena. E aí a gente falou, cara, peraí, Cartagena é tudo isso, aqui foi uma coincidência. O problema não é nem Cartagena, o problema é como o turismo cresceu em Cartagena. Sim, a questão a coisa é mais a fundo, né? Não é sobre o lugar, não é sobre as pessoas do lugar, é sobre o que acontece lá, né? Que inclusive é isso, assim, a gente tem que entender, né, que as coisas são complexas. Parece que você, tipo, se você falou de alguma coisa negativa, né, ou sei lá, né, tipo, problematizou alguma coisa, parece que, nossa, o lugar não presta, ou você tá falando mal. Tudo tem que ser um paraíso, né? O que eu sentia foi que um hater lá, não um hater, mas uma pessoa que naquele momento se comportou como tal, ele odiou Cali, teve esse tipo de experiência em Cali e amou Cartagena. E aí ela tinha visto o post de Cali e tinha visto de Cartagena. E pegou alguma ferida ali e criou uma discussão que... ao meu ver, foi mais cansativo do que eu gostaria. Não, e as pessoas também têm essa ideia de achar que, tipo, todo mundo vai ter a mesma experiência em todos os lugares, né? Tem gente que fica ofendida quando você diz que não gostou de um lugar. Ai, mas eu amei. Tá, legal pra você, tipo assim. Eu tive isso quando eu fiz um vídeo falando que eu fiquei chateado ou que eu tive dificuldade de curtir a Costa Rica.
E aí cabe, acho que é o produtor dizer o porquê e justificar. Tem 15 minutos de vídeo. As pessoas não assistem os 15 minutos. Mas você fez sua parte, mas eu acho que a gente seria responsável e falar, não gostei de Costa Rica. Mesmo você colocando em um lírico eu, mas explicar o porquê. Com certeza, eu expliquei um contexto gigantesco. Tem 15 minutos de vídeo. Vai... Não é tipo, Costa Rica é uma bosta, não vai. Tem 15 minutos de explicando as minhas dificuldades, linha por linha, o meu passado. Então, falar do momento que eu tava, a diferença dos outros países da América Central. Tem toda uma análise lá. Só que o problema é que as pessoas não têm paciência pra ver 15 minutos e entender. Você tem... Adoro esse ao vivo. Deixa eu perguntar. Carla e Luísa, teve alguma situação que vocês omitiram por saber que não ia dar boa? No ano passado, na época, não foi nem pensando assim, eu vou omitir isso aqui porque eu acho que não vai ser bom, mas eu não me senti tão confortável em falar sobre isso, porque eu passei 10 dias na Macedônia do Norte e logo nos primeiros dias, assim, eu e o Guto quase sofremos um golpe. Que foi uma oferta de trabalho, que na verdade não existia, mas a gente não conhecia o país, a gente estava procurando trabalhar, então sabe quando tudo meio que vai casando, você fala, nossa, que oferta legal e tal. No fim das contas era um golpe, que a gente não caiu porque a gente ali na hora sacou. E eu não levei isso pro Instagram na época, por quê? Eu não sabia que imagem isso poderia passar. Eu tinha acabado de chegar na Macedônia do Norte, era a minha primeira vez lá. Eu não tinha outras experiências ainda para poder compartilhar. E a impressão que eu tive era que a primeira coisa que eu vou mostrar isso, tipo, deixa eu conhecer primeiro. Nessa, eu acabei não postando sobre isso. Falei sobre isso depois numa live e tal, que aí eu tive um tempo de explicar melhor a situação e tal. E as pessoas já tinham visto a minha viagem por lá, que foi incrível. Conheci lugares lindos, assim, tava muito frio, tava menos 15 graus, nevando pra caramba, mas eu tava na casa de um host do Couchsurfing que me levou pra uma piscina de água termal, natural, de graça, no meio da montanha, assim. Então aí eu já senti um pouco legal, eu consegui mostrar, tipo, porque senão, dá até o medo de você... Porque quem conhece a Macedônia do Norte? Quase ninguém conhece, muita gente nem vai saber, né, apontar. Então você vai de cara já passar uma informação ruim... Poxa, deixa eu conhecer primeiro para poder falar alguma coisa, sabe? Eu considero até irresponsável quem vai para um país que sabe que a informação que chegou ao Brasil é bem fraca, escassa, e já começa já com o conteúdo. Tipo, não gostei, eu acho... Mas como é que o criador capitalista selvagem vai fazer o guia de como conhecer o país em 2 dias se ele... Não dá tempo. Não dá tempo, mas enfim. Não, isso talvez me desse uma puta visibilidade se eu falasse sobre isso, olha, entendeu? gente, tu vai estar compartilhar os stories, Mas é aquilo, né? Você tem que contrapor. Qual é o seu objetivo, São os seus próprios valores também. Você vai ficar... Eu não tenho essa pira de preciso crescer a qualquer custo. Aí você coloca na balança também, né? Cada um por si. Teve uma questão até com o Dalacqua, como a gente estava conversando bastante sobre o Sudão. E o Sudão, a gente sabe que no Brasil, se perguntar para a grande maioria das pessoas, não são coisas boas. Ou é política, ou é... Enfim. E aí, em dado momento, aconteceu uma coisa com ele, numa região, uma região maravilhosa. Daí a gente estava conversando e falei, Rafael, não posta essa situação com um policial. Ele ia postar, daí qual foi o ponto, né? Sudão, aconteceu coisas maravilhosas, teve uma situação, uma só. E geralmente essas notícias negativas, elas perpetuam por muito mais tempo. O pessoal acha que na Etiópia tem miséria até hoje, que foi a crise da fome de 94. A gente está em 2022 e no imaginário continua. Revolução Primavera está no Egito acontecendo ainda. Então, assim, tem coisas que você precisa omitir porque a gente sabe que a quantidade de informações não é proporcional que nem França, Portugal e Espanha, que acaba entrando no esquecimento. Ninguém tem medo de atentado terrorista na França. Tem países no continente que aconteceram 1 ou 2 vezes em regiões muito específicas e as pessoas têm pavor. Então, eu acho que esse lado também do produtor da responsabilidade é entender o quanto a gente recebe informação de cada lugar que a gente vai. O continente africano como um todo. No podcast isso foi inconscientemente, mas primeiro a gente falou muito do lado positivo, da natureza, de como é tranquilo viajar, não ser um turista, né? E depois a gente começou a trazer os problemas. Mas o ouvinte já sabe, tem coisas maravilhosas. Então, Macedônia. Eu não sei nada. Se você falar Macedônia, é que nem Ucrânia. A maioria das pessoas no imaginário, Ucrânia é super perigoso. Pessoal, só para refrisar, esse comentário da Ucrânia, ele foi feito no começo de janeiro, na primeira semana, para ser mais preciso. Então, só para o ouvinte não pensar, que exemplo da Ucrânia, dado o contexto que a gente está passando. Não, gente, sequer nessa época tinha o cercamento do exército da Rússia no país, então... Foi um exemplo que, por coincidência, coincidiu com a situação que está passando. Então, até calhou esse exemplo ser a questão da responsabilidade. Eu poderia ter deixado o exemplo no programa, só que vocês não sabem quando foi gravado. Então, saibam que foi antes de toda a situação que a gente está passando por agora. Então, até aí serve, na prática, a responsabilidade do produtor de conteúdo de falar, olha, esse programa não foi gravado depois da invasão. Então, é isso, só para vocês saberem que o contexto era outro na época, né? Valeu! Tem lugar que você não precisa fazer a apresentação, né? A pessoa já tem a ideia sobre aquilo ali.
E tem lugares que as pessoas têm uma ideia ruim, tem lugares que as pessoas têm uma ideia boa. Isso é uma problemática até das redes sociais, por exemplo. Se a gente falar de Ucrânia, o que o produtor de conteúdo, vou falar de youtubers basicamente, Tá. Vou falar da linha de YouTube aqui, que acho que é o que eu tô mais atento nos últimos 2 anos. Pisou na Europa, pisou na Ucrânia, vai falar, esse é meu apartamento no país mais pobre da Europa. Não. É o título, tá ligado? Porque o título vende mais. E aí, beleza, você vai pro Sudão, você teve 12 experiências. Você vai falar 9 experiências incríveis, só que o policial vai vender mais. E aí, mesmo se você não quiser, o policial vai ter um alcance maior, porque é o caos. E a gente consome o caos desde... Mas será que a gente não tem que questionar esse caos e como a gente quer retratar? Ah, sim. Tem, mas acho que isso é uma coisa que não vem nem de rede social, vem da TV mesmo. Não, é TV então, mas Chumbo grosso. tá automaticamente conectado com o nosso trabalho. Tem um ponto, a Carla foi para a Central. Eu não sei quando aconteceu aquele atentado, acho que foi no Tajiquistão, dos ciclistas, que foi no Tajiquistão, que é um país super seguro. É super seguro. Assim, é aquilo, as pessoas não conhecem. Então, se vem uma notícia ruim, elas se apegam na notícia ruim. Se alguém chega e fala, nossa, lá é lindo, lá tem as montanhas, tem os lagos, tem isso, tem aquilo. Mas teve um atentado, a pessoa vai se apegar ao atentado. Eu acho que tem um ponto também, que a gente tem esse padrão de consumo e a gente gosta de compartilhar a tragédia. A gente gosta de compartilhar a tragédia? Tô falando o ser humano em geral. o comportamento do Tá. latino Sim, como todo. sim. Tô falando dessa base aqui. Tá. Tô falando do comportamento, o comportamento de Natural. massa que a Tá. gente vê. Sim. Da Atena tá aí até hoje, né? Exato. Teste de fidelidade. Sim. Caos, entendeu? Então, por exemplo, tem uma situação dessa, tá lá o cara fez um relato gigante no Facebook, ele fez 3 posts, a galera vai compartilhar o estrago, o perrengue, o caos. E aí eu acho que é um ponto nosso também, tipo, não só como nosso, assim, mas da gente que é consumidor, não como produtor, de pensar como que a gente vai passar essa informação pra frente. Exato. A gente agora, antes aqui falou sobre alguma vez você omitiu. E acho que também vai até um pouco além do omitir, né? Não necessariamente omitir, mas como você vai colocar aquilo ali. Sim. Eu lembro que quando eu tava morando no deserto do Atacama, que quem me segue sabe que é meu lar do coração, é um lugar que mexe comigo, que eu sou apaixonada. Mas a primeira vez que eu fui roubada foi em São Pedro de Atacama. Quebraram o vidro do meu carro e roubaram meu drone. E eu, na época, eu fiquei super assim, falei, cara, como que eu vou falar sobre isso? É muito tranquilo, eu só deixei Carla o drone representa no banco Atacama, de né? trás, em cima do banco de trás do carro, porque eu tinha certeza que ninguém ia me roubar. Como que eu vou falar sobre isso? Que a Carla tá falando sobre isso do Atacama. Na época, eu morando ali, uma referência do Atacama. E isso não tomar uma proporção tão grande, né, de Exatamente, tudo que você as pessoas, produziu. ai meu Deus, mas agora é perigoso. Então, assim, é muita forma como você fala também. Eu poderia, assim, é muito fácil você querer criar uma polêmica pra crescer em cima daquilo ali, né? Muito. Nossa. É uma fórmula fácil de fazer e que funciona. É só joga e vai. Então, assim, eu tive uma responsabilidade muito grande também de como que eu ia posicionar aquilo ali, porque eu não queria que as pessoas começassem a pensar que o Atacama era perigoso, porque na prática não é. Eu não via aquilo acontecer no dia a dia, mas eu quis também falar sobre o que tinha acontecido comigo. Era um drone que eu tinha acabado de comprar, as Mas pessoas você pensou acompanharam. muito como falar, certo? Eu pensei Assim, muito como falar. Eu falei, não me sinto à vontade pra omitir. Eu estou trazendo pessoas pra cá e tudo mais, eu quero falar sobre isso, mas eu vou procurar a maneira de falar também, sem querer criar polêmica em cima disso. E aí qual é o seu objetivo também, né? Assim, no caso, sei lá, porque era uma coisa muito importante da tua vida, que as pessoas que acompanham precisavam, assim, né? Tu achou que era importante compartilhar. Sim. Mas às vezes tem coisa que você pensa, por que eu vou falar? Assim, é porque eu acho que parece que, tipo, a rede social é um reality show, você tem que falar absolutamente tudo que acontece na sua vida. Tipo, pra mim, eu vou falar alguma coisa que acrescente as pessoas, assim. Então, assim, sei lá, eu já sofri golpes que eu não falei porque, tipo, eu achei que não era relevante. Mas aí, se for um golpe que, sei lá, que eu sei que é frequente naquele lugar, que é importante que as pessoas saibam. Aí você fala, então, gente, tem esse golpe aqui e tal. Mas também não é isso, não partir pra esse sensacionalismo, esse clickbait e tal. Isso também acho que vem também de um outro padrão que eu acho que só tá ficando pior ainda, que é do consumo rápido, né? Sim. Imagina você como produtor de conteúdo, aí vem aqueles gurus lá, você quer crescer no Instagram? 2 views por dia. 2 views e fica fincando aquilo na cabeça da pessoa. O que acontece? Vai virar essa galera que tá vindo nova, que vai criar nova, botar com fogo no cu, porque tá no começo. Todos nós sabemos como é que é isso, quando você tá com muita energia e pouco critério. Vai começar a produzir, vai começar a jogar o jogo e a gente vai começar a criar um padrão de consumo. Então, por que eu vou consumir o Kainan se ele posta uma vez por mês? Eu vou consumir o fulano que tem todo dia. E aí o fulano vai ficar sem conteúdo um dia. E aí, quando ele ficar sem conteúdo, ele vai ter que jogar o jogo. E aí que é foda. E tem essa coisa também da questão somada a isso de omitir, de como a mensagem vai chegar. Quando rola, às vezes, de dar entrevista pra alguma mídia, eu lembro que aconteceu 2 vezes. A pessoa pergunta, eu vi que você foi furtado no país. Eu falei, até perguntei, por que você quer saber se eu fui furtado nesse... O que vai agregar na sua matéria que eu fui furtado na Uganda? Que ninguém sabe quase nada de Uganda.
Então, assim, até dos próprios jornalistas, alguns são tendenciosos a saber que isso vai... Menino viaja à África e foi frutal na Uganda. Tá, vai agregar na percepção do país? Não, mas vende mais, né? Esse é o problema. Assim... não sei como é que é o YouTube. O podcast tem a característica de se aprofundar e a pessoa entender o contexto. Então, assim, eu falo no podcast que eu fui preso, mas eu explico o porquê, porque eu falei que era jornalista. Por exemplo, uma coisa que eu parei de contar, que a gente até falou aqui, foi a história da maconha do Malawi. Eu parei de contar. Mesmo tendo todo o cuidado de contextualizar, explicar o porquê, o cenário socioeconômico, subsistência, eram idosos plantando e nem consumindo, e os policiais me prenderam para proteger o trabalho. E eu falo, cara, principalmente foi no canal do Cadu, posso falar. Cara, eu comecei a ter haters. Eu falei, gente, vocês viram até o final o negócio? Então, não dá tempo, as pessoas não consomem. Então, a partir daquele dia, eu falei, cara, não conto mais essa história, porque eu sei que ela não tá chegando como eu queria. Eu acho que o primeiro padrão de resistência que a gente tem que fazer aqui é criar conteúdo cada vez mais longo e fazer as pessoas... Beleza, você quer interessar por isso aqui? Então, senta a bundinha aí e para de rolar o dedinho. Porque não dá tranquilo, cara. Só pra você... Antigamente a gente conseguia ver filme de 2 horas. Por que não consegue mais? E eu acho que além de o conteúdo ser longo, é isso, assim, não dá pra você ter essas reflexões todas se você tá produzindo freneticamente. Não tipo, dá, não é né? simplesmente, né, de, tipo assim, não ter assunto e tal, mas você não vai conseguir pesar as coisas, né, pensar na forma de falar, pesquisar, né, tipo, enfim, você não consegue. Você vai tá só vomitando conteúdo ali. E aí assim. até a hipocrisia que essa galera que ensina a fazer conteúdo todo dia, eles não fazem todo dia porque eles têm uma equipe. A equipe faz pra eles. Eles só ficam pomposo lá só ainda, né? Mas quem tá sozinho é impossível, tio. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não, e essa coisa de falar os pontos negativos, né, de algum lugar, ou de problematizar alguma coisa, também é uma questão que justamente nessa área de viagens não é muito comum, né, assim, geralmente parece que, tipo, você tá só fazendo propaganda dos destinos, né, parece que você não pode chegar e falar de alguma questão um pouco mais complexa, assim. E isso não é só nas redes sociais, né, eu tava conversando também antes com o Kainan, tem um livro que eu até mencionei no episódio sobre o turismo responsável, eu acho, que é Overbooked, infelizmente não tem em português, mas é um livro muito bom, sobre os problemas do turismo em excesso, né? E aí uma das coisas que ela fala é em relação justamente ao jornalismo de viagens, na verdade, que já era uma muito problemática, assim. Se você for pensar, jornalismo que cobre, sei lá, indústrias aleatórias, indústrias variadas, geralmente vão ter uma perspectiva mais investigativa, né? De entender quais são os problemas que estão ali por trás e tal. E no jornalismo de viagem, basicamente, você está fazendo propaganda pro destino, assim. Você não tá ali pra criticar. E aí acaba que nas redes sociais ainda mais, porque, tipo, é isso, né? A não ser que seja uma coisa tipo um perrengue que vai render visualizações, uma polêmica que vai ser sensacionalista e tal, geralmente o que vai dar mais, né, chamar mais atenção é a viagem perfeita, né, tipo assim, cenários lindos, tudo muito maravilhoso, e também eu acho que entra um pouco da coisa de quando a pessoa tá pagando também, às vezes não querer dizer, tipo assim, não querer admitir até pra si mesma que não gostou de uma experiência, né, tipo assim, já eu investi nisso aqui, aí a galera fica tipo assim, nossa, foi tudo ótimo, na verdade você nem gostou, né, eu acho que isso existe até independente da rede social, mas aí quando você vai transmitir, parece que todo mundo tá sempre falando de um mundo cor-de-rosa, assim. E eu acho que dentro da responsabilidade tá você encarar o mundo com a complexidade que ele tem. E assim. o quanto a gente se distancia também dos locais em relação a isso. Sim. Eles quase nem existem, em grande parte. Isso vai até a parte da produção de conteúdo. Eu vou lembrar um exemplo aí de uma viagem que eu fiz de férias. Eu devia ter lá meus 20 anos. E gastei uma nota pra ir. A viagem foi uma bosta. Alguém perguntava como é que foi. Foi incrível. Massa. Foi sensacional. Mano, eu não queria ficar. Puta que pariu. Eu tinha uma vez por ano pra viajar. A viagem foi de merda. Eu ainda gastei dinheiro. Não queria falar isso nem pra mim mesmo. Uhum. Então, imagina isso numa escala maior, Tu né? imagina pro cara que é o que a gente fala, o CLT, viajou de férias, programou um mês e volta, encontra o Natal a família. Você acha que ele vai falar? Não vai falar. Viagem de Réveillon. A galera passa o perrengue, paga uma nota, se fode, mas vai falar que foi incrível, que o ano novo tá lá de novo. Porque todo mundo nas redes sociais teve um ano novo incrível. Como é que o seu não foi incrível? Mas né? então, vamos trazer pra gente. Vocês, quando vocês não têm uma experiência legal, vocês partilham praticamente tudo e o porquê? Porque acho que também isso tá embutido na questão da responsabilidade. Você tem atributos. Então, cada Chile, rixa de América Latina e peregrinação, a Lu, com a questão de Recife. Pra mim, a minha visão, tá? Nordeste, responsabilidade. Partindo do pressuposto de que eu gosto de criar um conteúdo que eu gostaria de ter lido antes de ir, é diferente você criar polêmica. Eu acho que é importante você alertar se você vê alguma coisa ali que é importante que a pessoa saiba antes de ir. Por exemplo, eu que morei lá no Chile, amo o Chile, gostava sempre, mas uma coisa que eu sempre falava é, quando for pegar o metrô, toma cuidado, porque aqui não tem violência, não vai ter sequestro, assalto, mas aqui pode acontecer furto. Fica de olho no seu celular e tal. Santiago é uma cidade grande, não tem problema. É um lado ruim do destino? Mas o alerta também é importante, a maneira como você faz isso. Então, quando eu escrevo os meus artigos, eu lembro quando eu visitei Cancún,
Eu fui só mais uma das turistas que passei por uma chantagem policial. Que aluguei um carro, a polícia parou, começou a dizer que... Eu nem lembro mais o que eles falaram, gente, pra ser bem sincera. Que eu acho que eu tava acima da velocidade, sei lá, e começaram a pedir dinheiro, tomaram meu passaporte, assim. Depois eu soube que aquilo acontecia com alguma frequência. Então, assim, quando vem em formato de alerta, eu acho que é super importante, porque eu gostaria de saber aquilo antes de visitar algum destino, sabe? Então, sim, mas não fazer a propaganda em cima daquilo ali, ou querer crescer em cima daquilo ali. É uma maneira de alertar. Eu vou falar tudo de maravilhoso, tudo que eu gostei. E se tem algum ponto... depois você fala a parte negativa. E se tem algum ponto, olha, fica ligado com isso. De repente, num lugar tal, toma mais cuidado. Sabe, olha, a polícia lá pode ser, entendeu? Sabe, dá algumas recomendações que eu gostaria de ter tido antes de ir. E tem um balanceamento, você tá colocando mais coisas positivas para depois você introduzir essa parte, certo? Exatamente. É pensado isso aí é pensado. Eu acho que é ter sensibilidade e honestidade, né? Pra mim, assim, eu sempre tento pensar... Na verdade, não é uma coisa, assim, racional, mas eu acho que eu fico falando como se eu estivesse falando com um amigo. Tipo assim, se um amigo meu veio pra esse destino, o que é que eu acho que ele tem que saber? As coisas boas e as coisas ruins. Mas, por exemplo, você é de Recife, certo? Recife, até onde eu me ver, era uma cidade com um alto índice de criminalidade. Se a pessoa é um gringo, você não vai tacar de primeira, porque sabe que a percepção dele, como ele vai usufruir... Ou não sei. Acho que é a forma como você fala, assim, acho que é isso, tudo, assim, se você não trouxer um sensacionalismo, não for uma coisa de terrorismo e tal, tipo assim... E essa forma como a gente fala é o que a gente tá trazendo aqui no programa. Então... Parece uma coisa simples de falar, mas não é tão simples. E acho que também é a parte do bom senso de ver pra quem que você tá transmitindo. Numa conversa de amigos, por exemplo, eu lembro que encontrei um cara na Noruega viajando na América do Sul, e falei, pra ele eu fui mais enfático a isso, porque... Ele me falou que era a primeira viagem dele, que ele nunca tinha viajado para fora da Noruega. Mesmo sem ter muita informação da Noruega, eu sei que é um lugar bem mais seguro de andar na rua. Então, por exemplo, ele não vai ter o hábito de botar a mochila na barriga no motorão. Então, é uma coisinha que eu acho que, tipo assim, nesse ponto, você tem que ser mais enfático. Agora, se é um brasileiro, é o que todo mundo fala, pra América Latina mesmo, você é brasileiro. É a mesma coisa. Você cuida aí, vai dar certo. E tem um ponto que, assim, o produtor de conteúdo, ele tá muito ancorado, que a gente falou do bom senso. Essas duas estão interligadas. E saindo um pouco no âmbito virtual, no lado real de conversar com as pessoas, e aí envolve o lado, não sei se é o lado do produtor, mas a responsabilidade. Quando alguém chega pra mim, ela fala de continente africano ou países do Oriente Médio, fala, é bomba. Cara, a primeira coisa, toma tudo positivo na sua cara. Tipo assim, não tem como ficar quieto, entendeu? A Kainan lá é só bomba mesmo. Cara, nessa hora eu não consigo ficar quieto. Seja no virtual ou na vida real. Porque como a gente sabe que é muito distorcida a imagem, pô, você vai falar mal pra mim, sei lá. Tudo bem que todos os países têm os seus problemas, mas pra ter uns amigos... E vamos colocar nessa, tá? Eu fiz muita coisa errada, eu acho que tem que falar isso. Por exemplo, quando eu fui pra África do Sul fazer intercâmbio, o meu primeiro amigo era o Mustafa, que era do Iraque. Então eu nunca tive contato com alguém do Iraque. Iraque pra mim era TV, CNN, explosões. E a piada que eu fazia toda vez que eu peço desculpa, Mustafa, desculpa se você ouve se você fala português hoje. Mas toda vez que eu vi o Iraque, Mustafa, where's the bomb? Kabum! Cara, eu fazia isso. Nossa. E aí eu só fui ter uma dimensão do quanto isso pode gerar problemas na percepção quando eu fui para Portugal. Eu vou enfatizar bem esse momento. Eu estava no Couchsurfing e aí fui jantar eram pessoas do interior, mais conservadoras. E aí, em dado momento, eu falei, eu tô amigo do Iraque, Mustafa, conheci. Daí o pessoal falou, é só bomba, terrorismo. Daí eu falei, aquilo me machucou. Porque eu pensei, eles não têm tanta informação que tem esse lado. Nós viajantes, ou não precisa ser viajante, mas a gente tem noção do que tem outras coisas, tem pessoas maravilhosas. E eles só recebem informação da grande massa, mídia. Daquela hora me doeu, eu falei, cara, a percepção dele é só bomba. Daí eu falei, cara, a partir de agora, eu até liguei pra ele, Mustafa, desculpa por todas as piadas de bomba que eu fiz com você. Porque eu não tinha, acho que esse é um ponto também, né? Hoje em dia eu acho que eu consigo mensurar o impacto que até brincadeiras... Tanto que quando eu vejo TV, alguma coisa, eu vejo... Ainda tem, né? Coisa do terrorismo. Eu falo, cara, a percepção é só fode, né? E aí fica uma linha muito tênue do que é comédia. Tem um espaço pra brincar, mas eu não sei até que ponto... A conversa vai fundo, mas tipo assim, até que ponto você pode falar de Pablo Escobar e droga num stand-up, entende? Mas se você falar... Tanto que até num cenário em Guiné-Bissau... Eu fiquei na casa de um amigo mineiro que era casado com uma colombiana. E a primeira vez, o nome dela é Nur. Nur, legal, Colômbia e o café. E eu lembro muito bem, Kainan, você falou de Pablo Escobar e drogas. E ela ficou muito emocionada. Você falou de café, de coisas assim, música. Ela ficou tocada, que ela não aguenta todo mundo chegar e taca Pablo Escobar na sua cara. É igual a gente que é. Eu, por exemplo, mano, se você falar que é do Brasil, todo gringo, e as mulheres, e as minas, é cansativo, cara. E você tem que contra-atacar. Você não pode ficar quieto. Não, a pessoa vai mandar você sambar, ou vai, né, tipo, mandar de futebol, ou de drogas também, assim. Quando eu também, um tempo que eu morei na Espanha, foi na época de Tropa de Elite. Todo mundo só falava nisso, assim, tipo,
como se fosse o de sempre. Mas é isso, aí eu acho que tipo, quando você tá indo pra um destino que você sabe que tem esse estereótipo negativo, justamente você tem essa responsabilidade extra de pensar muito bem como você vai falar. E as pessoas... Eu acho que isso é geral, assim. As pessoas têm uma necessidade muito grande de colocar tudo dentro de caixinhas, né? Criar estereótipos pra tudo. Sim. Mas nenhum país está dentro de uma caixinha, nenhuma pessoa está dentro de uma caixinha, nada é uma coisa só, sabe? Em qualquer lugar que você for, você vai contar coisas ruins, vai contar coisas boas. Até mesmo o nosso papel como produtores de conteúdos, ajudar a quebrar esses estereótipos também, ao invés de reforçar, é muito importante. Para que numa próxima vez que adoraria que todo produtor gringo que vem pro Brasil mostrando todos os outros lados que o Brasil tem, além de mulher, bunda, samba, futebol, nosso país é imenso, é maravilhoso. E você chegar lá fora, não tem que ouvir sempre, e o Neymar, tá ligado? É sempre YouTube com favelas, visitando favela, porque talvez gere... nossa, favela. Mas tanta coisa além de favela. Não é somente isso, né? Então, assim, ajudar a quebrar esses estereótipos também, ao invés de reforçar, né? É muito fácil também você se apoiar no estereótipo e reforçar aquilo ali, porque você gera empatia com todo mundo que pensa igual a você. E você, às vezes, fugir daquilo ali, mostrar um outro lado, talvez não vai criar aquela empatia, aquela identificação com tanta gente. Mas é um caminho que você escolhe também, né? Eu acho que quando você faz um conteúdo um pouco mais inteligente, você exige um pouco mais da inteligência das pessoas também. Nossa, é isso. Exatamente. E aí boa parte não está disposta. Essa é a palavra do programa. E às vezes é cansativo, porque quando eu pego algum tema mais complexo, então, quando eu trago uma entrevista do Tucumã, ou quando eu trago alguma política, mano, não, velho, eu só queria ver um vídeo. Só queria ver um vídeo de viagem e ficar good vibes, tá ligado? E tipo, já liga o seu conteúdo com entretenimento. Mas eu sei que, tipo, eu entendo essa pessoa reclamar porque eu dei entretenimento pra ele. E aí tá um ponto de encontrar um meio termo entre o infotenimento. É um combo, né? É difícil. Eu lembro da pauta do Afeganistão, ela deu um puta trabalho, porque assim, a gente tava marcada a data e uma semana antes aconteceu o colapso do Talibã assumir o poder. Daí eu falei, primeiro, aí envolve a questão, a gente cancelou a gravação porque a bancada tava tocada, porque eles tinham um apego. E a segunda coisa eu falei, cara, se você coloca Talibã, vai dar audiência, principalmente naquela época. E eu poderia muito utilizar o momento da pauta quente. Muito. Eu ia falar, pauta quente. Pauta quente. Eu falo, eu não consigo pensar que a pessoa, eu que sou marqueteiro, vamos dizer assim, que vim de uma escola de marketing, na hora que eu vejo isso acontecendo, a pessoa usando a pauta quente, eu não consigo imaginar que ela não se preparou para aquilo ou que ela não se aproveitou daquilo. Eu, Richard Oliveira. Não, e assim, poderia ser uma pauta quente porque coincidiu mesmo. Tipo, muito. Daí qual o ponto da responsabilidade? Como eu sei que você fala Afeganistão, só vem Talibã na cabeça, eu falei, vou ter que ir contra isso, vai dar um trabalho. Eu não vou citar nada de Talibã, e mesmo que isso é empírico na vivência do viajante lá, teve toda uma pré-pauta de entender, cara, o que a gente pode falar que não é Talibã? E eu lembro que assim, o maior resultado que me deixou feliz foi a galera falar, cara, vocês falaram de quase 2 horas de Afeganistão e vocês não falaram de Talibã, pra não dizer uma vez. Entendeu? Então, assim, exige um esforço dessa preparação de como vai passar a mensagem, porque a gente sabe que Talibã tá todo mundo falando sobre. Teve algumas pessoas que reclamaram, falei, cara, você não falava de Talibã, talvez pessoas tendenciosas. Falei, cara, essa não era a proposta. Tem um monte de outras pessoas falando. Tem um monte, tem uma caralhada de gente falando. E aí eu vou trazer justamente o que o guru falaria pra você fazer. Kainan, é o seguinte, você já tem um podcast pronto, você já tem os convidados, você já tem o conhecimento, Talibã entrou. Se você fizer isso agora, você pode mudar a audiência do seu conteúdo para sempre. Nossa! O podcast vai ser aquilo que você sempre sonhou. Acabou, tio. Se vendeu. Mas é isso, tipo, isso não é o que ele sempre sonhou. Porque ele não quer ter esse público que tá seguindo por causa do Talibã. Mas é porque ele tem conhecimento. Imagina uma pessoa que quer viver algo assim, entende? Total. O tanto que esse discurso... que é muito apelativo, assim, vende, né? O quanto é tentador colocar Talibã no título. Mas é isso, por que a gente não faz? Porque a gente pensa, isso não é o que eu quero. Porque eu não quero estar simplesmente com uma audiência grande, tipo de pessoas que não estão interessadas em ouvir o que eu realmente acho que merece ser dito. E aí eu dou uma opinião que é um desserviço desses gurus de rede social, ensinando a só crescer em cima do que quente a qualquer custo. Porque isso é o que mais tem. Eu deixo de seguir esses caras, mas como esses caras são muito frenéticos, aparece na minha timeline toda hora, eu não sei mais o que eu faço. E aí se você pega um Reels da moda, né, esses negócios aí do TikTok, né, que tipo tem as dancinhas do, sei lá, enfim, esses negócios de viagem. Tipo o Richard, grande influencer de TikTok. Grande influencer do TikTok. 10 motivos para curtir o podcast do Kainan Ito. Perseverança. Richard, vamos fazer um acordo ao vivo aqui? Você faz uma dancinha, Richard?
Ó, deu risadinha, ela falou nada. Vamos deixar no ar. Nossa senhora, ai minha consciência. Se bater 5 mil lá, fazer sensacionalismo aqui, né? Não, que aí pode chegar um monte de gente, né, por esse vídeo, se ele bombar muito. Mas é tipo assim, quem são essas pessoas? Sabe, assim, elas vão estar dispostas a ouvir o que você tá falando o resto do tempo, enquanto você não tá fazendo dancinha, né? Então, assim, tem que pesar também, né? Mas aí o guru vai falar que é essa estratégia do jogo. Você vai fazer um bagulho que você não concorda, vai trazer um público maior, esse público vai vir e vai rolar um filtro natural, porque essa galera que vai vir também vai embora e vai ficar metade do que você tinha antes. E pra quem quer sobreviver disso, é uma estratégia que funciona. E aí, entendeu? Sim. Isso é que é foda. E eu acho que o problema maior é essa guruzada que tá aí ensinando o jogo agressivo. Tudo em prol dos números. Tudo em prol dos É porque hoje em números. dia, tipo assim, eu fico feliz quando diminui o número, velho. É uma Porque, tipo assim, filtragem, né? É uma corrida pelos números que isso não é saudável, tá ligado? É claro que todo mundo quer ser reconhecido, quer ver seu trabalho crescendo. Mas até que ponto? Até que ponto você perde a sua essência ou você nem busca a sua essência, né? Sim. Porque de que importa a sua essência? Tipo, o que importa é o Mas que vamos falar, eu temos passo. nossas crises, tá? A gente Não, tá... tem demais. A gente tá falando aqui, parece que Todos os não dias. É o que eu falo, não é bem resolvido, não. No meu caso mesmo, dá ansiedade do caramba. Tem muita gente que eu deixei de seguir porque me provocava ansiedade. Eu ficava me comparando. Ai, meu Deus, será que eu devia estar fazendo isso também? Mesmo que tipo, eu tivesse muita certeza que eu não devia, na hora você pensa, pô, tá dando certo. Ai, meu Deus, eu tô sendo burra. Eu tô, tipo, vacilando porque eu não estou. E é isso, eu também sei o que fazer em muitas coisas, sabe? Então, sempre tem um curso de como criar e monetizar um blog que eu ensino a fazer um monte de coisa que eu não faço. Porque, pra mim, dentro da minha visão de mundo, não faz sentido. Eu sei que funciona, eu sei que é um caminho legal. Mas é isso, você tem que sempre lembrar quais são as suas motivações, né? A gente não tá dizendo que essas coisas são erradas, né? Tipo assim, tem muita coisa que simplesmente vai trazer um resultado diferente. É cansativo a gente também só ver conteúdo igual. Sim, Porque o que demais. estão ensinando é todo mundo ser igual. total. Da Como fórmula... você vai se diferenciar no meio disso tudo, sabe? Eu acho que o caminho é mais por aí. Acho que a autenticidade tá difícil de encontrar no Instagram. É muito difícil você encontrar um conteúdo autêntico hoje em dia. E aí Tem eu bato... muita gente produzindo conteúdo. Tá é todo muito mundo conteúdo fazendo igual. mesa cast, tá todo mundo fazendo e aí eu bato de novo no desserviço dos gurus, porque é o seguinte, você... É tipo assim, ó, você quer ser um advogado, o que você vai fazer? Você vai fazer um curso de advocacia E passar na OB. e passar na OAB. Beleza, qual é uma coisa mais simples? Você quer ser jornalista, você vai fazer o curso de jornalismo. Você quer ser influencer, o que você vai fazer? Um curso do Paulo Cuenca. O que ele vai te ensinar a fazer? Reels todo dia. Eu sou do dia. Ele tem a equipe dele de 200 pessoas e você sozinho lá vai ter que fazer Reels Financiada todo com dia. os 20 mil Dane-se- reais que você pagou pra aprender Dane-se a a fazer. sanidade mental. Produza e fomenta esse E cenário. eu ia falar, mano, mas o curso da graduação custa 20 mil por E é muito, por e é ano, muito- então é isso aqui mesmo. e é muito curioso, a maioria desses gurus, ou quem diz o caminho das pedras, assim, produza bastante e poucos falam assim da qualidade do seu conteúdo. Eu não consigo lembrar agora de instância alguma pessoa que falou, você atente à qualidade. Se alguém só- Eles até falam, mas é o Mas, top. assim, é um, É assim, genérico. É tipo assim, ó, o que é? Pra você crescer, você precisa de um conteúdo de qualidade. CEO. Ele não fala como criar um conteúdo de qualidade ou nem como pegar o conhecimento que você tem Tá. e trazer algo que vai te dar uma comunidade a longo prazo. Ele te dá como fazer o resultado rápido. Porque, tipo assim, vai falar, eu vou te dar 100 mil seguidores em uma semana. Aí você, opa, beleza, qual que é o jogo? O jogo é esse. Se você não joga o jogo, a culpa é sua e me dá seu dinheiro aqui porque você não jogou, você teve a oportunidade. E aí, o que você quer com esses 100 mil seguidores, né? Tipo assim, aí você vai dizer, eita, eu tenho 100 mil seguidores, e agora? São pessoas que não me conhecem, que acham que eu sou, tipo assim, o conteúdo que eu fiz é igual a todo mundo, então elas não têm nenhuma conexão especial comigo, né? Vocês não vai ter necessariamente 100 mil seguidores como os de Richard, que vão se mobilizar pra ajudar ele quando o canal é hackeado. Ou você não vai ter, sei lá, pessoas que, tipo, é isso, eu prefiro às vezes ter 1000 pessoas, se, sei lá, 500 delas estiverem tendo uma troca genuína comigo e apoiando algum projeto meu. Assim, aí no fim das contas é isso, as pessoas se perdem porque você vai ganhar o que com isso no fim das contas? Além de alimentar seu ego. Ou talvez fazer um monte de publi de sabão em pó. E convenhamos que trabalhar com conteúdo de viagem é uma linha muito tênue pro narcisismo. É muito sutil. A rede social em geral. Porque você tá vendendo a sua vida. Agora, né? se você ganha dinheiro com isso ainda, aí o bagulho fica mais complexo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se vocês acham que os grandes influencers, não vou entrar em números, eles conseguem mensurar o impacto com simples frases num vídeo ou num programa? Tipo assim, uma pessoa falar, não tem nada pra fazer na América Central. Não consegue. Acho que é difícil, mano, porque rola o que é a comunicação? Comunicação não é o que eu falo, o que o outro entende. Vamos partir desse pressuposto. Mas se a mensagem não chega da maneira que você quer, ter uma falha aí Então, mas é isso que eu tô falando, cara. A gente não tem um curso para produtor de conteúdo. A gente aprende só no tapa.
Eu fiz, que nem eu falei, pra eu não querer fazer uma publi de Badu, em algum momento eu fiz. Sim. Então eu fiz, analisei o sentimento que eu tive, analisei se faz sentido na minha vida. E hoje em dia eu consigo ter critério pra falar que eu não quero isso. A mesma coisa com press trip. Antes de fazer uma press trip, eu sonhava em participar de uma press trip. Aliás, só um Depois adendo, que eu dá pra fazer fui- uma boa pauta de press trip, né? Depois que eu legal fui... pra pauta. Nossa. É muito doido isso, porque tipo, quando você tá do outro lado, pagando pra viajar, o sonho é receber pra viajar. E aí... Aí você percebe que, na verdade, é muito melhor quando você tem dinheiro pra fazer a sua viagem do seu jeito. Ou tem nada você melhor que tem isso. recursos pra você criar Sim. algo que você deseja, né? Eu vou rebobinar a fita, só uma questão, eu quero trazer o ponto de como a gente vai melhorando nosso conteúdo e a responsabilidade. Aí volta assim, não tem um curso ensinando isso, é muitas vezes na prática. E quando tem, é só do jogo. É só do jogo. É só do exatamente. jogo, do algoritmo. É o curso do algoritmo. Não é o curso de como aquilo vai te agregar ou como você vai ter uma comunidade sólida nos próximos 10 anos. Eu vou trazer o ponto até da bancada do podcast. A Carol C, a aposentada desse programa, que ela tá vendo aqui, aposentada, o contrato acabou, tá, gente? Carol, se quiser, vai ver boteco, outras coisas. Comigo ela não aparece. Vai lá no canal do YouTube. Canal do YouTube. O ponto é, a gente participou de um estudo sobre racismo estrutural. E a partir desse momento eu comecei a tentar a bancada e o quanto assim tinha bancadas, geralmente, sempre teve a questão de ter pelo menos uma mulher, isso era empírico já, uma mulher que muda a visão e ter até a questão da identificação auditiva, de ter uma mulher, não interessa a trajetória, mas tem esse ponto e até a ciência explica. O segundo foi, cara, a maioria são brancos. E aí, a partir desse estudo do racismo estrutural, eu comecei a perceber, cara, como muda a visão. Um exemplo disso foi, conversando com o Guia Negro, já participou várias vezes, o Moisés, a Sofia, porque quando eu conversava com as pessoas do continente africano e falava de Joanesburgo, era quase unânime, ninguém gostava, era um clima pesado, era quase... E de repente, essas pessoas, o Moisés, Sofias, Nicolas, amaram. Eu falei, cara, olha só, o quanto impacta na percepção dos destinos. E aí, como isso me impactou até na maneira como eu falo. Eu falo, gente, eu caí atravessando um continente africano, essa foi a minha experiência. Daí eu falo, eu deixo claro que eu sou uma pessoa branca. Porque um negro viajar no continente vai ser uma outra realidade. Talvez ele se passa. O próprio Moisés fala, várias vezes acharam que o passaporte brasileiro dele era falso. E aí, como isso impacta até na questão da pauta, ou como eu falo, Couchsurfing, eu não falo que é para todo mundo agora. É claro que uma pessoa negra pode conseguir, mas o esforço que ele vai ter que fazer é muito maior. Então, a partir do momento que você vai estudando isso, mais responsabilidade e mais cuidado você vai tendo para falar as coisas. Entendeu? Carona, né? Tem tantas coisas que influenciam. Que é muito mais difícil pra O próprio pessoas Moisés outras. fala, posso falar por ele que ele falou no programa, você nem táxi no Rio para quando eu quero pagar, vai dar carona. Exatamente. É por isso que é importante ter diversidade de vozes, né? Porque senão... E aí teve a pauta dos negros. E a partir desse estudo do racismo, eu falei, cara, eu não vou participar dessa bancada. Eu vou estar ali só pra parte de teste de áudio, porque eu sei que a minha presença ali, mesmo no comando, mesmo que a pauta tenha sido elaborado por eles, e foi no caso, iria interferir na conversa, no como eles estariam mais à vontade. A mesma coisa, tem um programa que vai subir que ela não gravou, que ela conduziu o programa. Eu só fiquei ali, mas o ponto é, só as mulheres, entende? Então você vai melhorando os aspectos de como você pode ser mais responsável. E sair do seu umbigo, né? Que é o que tu tava falando também, onde tava no umbigo, e também tem que ter cuidado, e acho que até a Lana falou, depois... Outro momento a gente pode falar, mas eu não me apropriar desse momento, entendeu? Tipo assim, estou usando isso pra, olha só, o podcast mochileiro está... Sim. Entende? Não, e além disso, assim, queria dizer, tipo, de justamente você trazer a perspectiva viagens, lembrando que não é simplesmente, assim, né, que não gira tudo em torno das suas experiências. No Não. caso do teu podcast, não é porque tu sempre entrevistou pessoas, né? Tem Mas, pessoas assim, diferentes. e quando a gente tá falando das nossas viagens e tal, né, a gente lembrar que a perspectiva, assim, não é tudo sobre a gente, porque geralmente é isso, né? A gente fala muito de viagens, como as viagens nos transformam, como foram incríveis para nós, como se nós fôssemos os alecrins dourados, né? E, na verdade, tipo, o que é que a gente tá provocando nos lugares? O que é que pessoas com diferentes experiências de vida vão sentir em relação Sim. àquele lugar, né? Tu falou também de Polly, né? Sim, da bancada, das mulheres viajantes. Que ela falou da experiência de ser uma mulher gorda viajando, né? Que tem várias questões que são, né, pessoas com corpos que não são conformes ao padrão que a sociedade entende como belo, o único possível, que é o único que se considera. Elas não vão, assim, elas vão enfrentar várias coisas que a gente não enfrenta, e o né? quanto a Polly falou que ela deixa de ser mochileira porque a estrutura para um rosto não está preparado para ela ficar num beliche. E é o tipo da coisa que a gente não vai parar pra pensar se a gente não pra sair da nossa experiência, né? Tipo, quando eu tava
no hostel em Cabo Polônio, eu tava tipo, pô, um banheiro super apertado. É um pouco chato, mas de boa. Depois eu fiquei, velho, esse banheiro na verdade é super excludente, porque boa parte dos corpos não iam conseguir usar aquele banheiro. Tipo, você tem que subir numa plataforma pra usar a privada, sabe assim? Era tipo assim, não era simplesmente que não tinha acessibilidade, assim, era um negócio que tipo criava obstáculos e que não precisava necessariamente ser assim, sabe? E aí você ter esse tipo de visão é importante também, né? Óbvio que a gente nunca vai conseguir, porque a gente é uma pessoa com história de vida única. E o quanto, por exemplo, a questão de ser branco na África me abriu portas. Sim. E eu tenho que, e assim, hoje eu tenho consciência total e eu tenho que tentar transmitir, falar, galera, vai ser diferente. Eu tô dando uma cara, vem um negro que é minha mentoria. Eu falo, cara, a minha responsabilidade é faça mentoria com o negro. Exatamente. E assim, isso cabe a mim. O dinheiro poderia ser tentador? Poderia, mas eu tenho a consciência tranquila, não vou ser só a pessoa. E tipo, se uma mulher for perguntar pra Richard sobre fazer uma mentoria de peregrinação e tal, tipo, automático, joga pra mulher. As coisas que tu fez. Não fala nada. Mulher. Você pode falar da comida, coisas inerentes ao gênero, mas em relação a isso... Por exemplo, tem coisas que tem programas que eu não gravei porque exigem um tempo muito maior de procura, só que eu prefiro deixar a falta de espaço. Por exemplo, malária. Assim... Quem é do podcast sabe que é uma brincadeira, porque sobrevivi, mas é uma coisa séria. Só que num programa, eu vou trazer esses momentos cômicos, porque teve situações que aconteceram que é muito surreal, só que eu estou na procura de um viajante médico que pegou malária fora do contexto brasileiro. Porque eu preciso trazer essas informações. Eu não posso só jogar um programa de entretenimento com malária. Eu estaria sendo responsável e falar, gente, muita gente morre por malária. Então, mas seria uma boa headline pra vender, né? Seria uma boa. Peguei malária 13 vezes. Nossa, é o número da sorte. Você botar esse título com uma thumb, com a cara no chão, assim, tio. Com a cara no chão. Mas isso aqui é foda. Aí a galera vai dizer, tipo, o meu amigo tá pensando em ir pra África. Eita, manda esse vídeo pra ele. Nem assistiu, né? Exato. Isso é uma coisa tão foda que, por exemplo, eu nos últimos anos eu venho fazendo uma retransição de conteúdo. Olha como que eu comecei a vida de mochila, fotos de paisagem. Na real, o que eu gostava era fotografar essa árvore. Enfim. Só que a evolução do Instagram, a evolução das redes sociais me fez ter que me incluir nas fotos. A partir desse momento eu tinha que aparecer. Você é um cara bonitão. Mas não gostava. Não, e é um saco, né? Porque é outro saco, rolê. você tem, agora, antigamente eu saía, tirava a foto da árvore e voltava pra curtir. Agora eu tenho que colocar um tripé, correr uma maratona, chegar lá e aparecer a porcaria da foto. Aí não ficou bom, aí você faz Aí não de ficou novo. bom, aí alguém derruba o tripé. Se tiver um lugar falando, vai roubar minha câmera. Você tá sozinho, tá ligado? Tipo, você não tem um fotógrafo viajando com você. Aí beleza, começou, fez isso. Só que uma coisa que eu sempre quis fazer é colocar mais perspectivas. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos eu venho trazendo entrevistas pro canal. Só que não dá resultado. Eu faço pelo meu amor. Não dá. O resultado é eu com a câmera, vlogzinho básico, edição tosca, isso dá mais resultado. O Eumírico vende, né? Vende. E aí, tipo, se você tá num momento de baixa, você tá sem energia, é muito difícil você fazer o bagulho mais complexo, que nem você tá falando de ir atrás, né? Então, eu nos últimos anos, eu tô tentando me esforçar mais pra trazer algo diferente, mas requer um esforço. Me tira uma cacete. dúvida, eu não vi completo o vídeo que você fez com as causas indígenas no seu canal, mas eu imagino que a audiência foi mais baixa do que os outros. Sim. O quanto isso te impacta? Cara, eu acho que hoje em dia não impacta negativamente, assim, mas acho que hoje em dia eu acredito que é uma construção. Do mesmo jeito que eu me construí lá atrás, eu vou criar um hábito novo. O problema é, se eu tiver num momento de ansiedade, eu estiver precisando de dinheiro, Aí você ia ser mais difícil. É porque agora eu estou num momento, já estou 5 anos fazendo. já tá melhores Eu condições. tenho melhores condições, eu tenho mais conforto, é o que eu falo o tempo todo. Porque eu não penso tenho o seguinte, conta até em ninguém. questão de blog, o quanto a gente deixa de produzir algum conteúdo que a gente gosta porque sabe que o alcance não vai ser o esperado. Ah, e isso é muito E triste. isso é triste. Eu já tive oportunidades incríveis, falei, vou entrevistar, tá. Mas é que você imagina, você vai viajar, você tem que filmar 2 vídeos por semana, vou colocar uma média. Um vídeo você pega a câmera, fala o que você pensa, coloca ali, edita rápido. Outro vídeo é você encontrar alguém que tem conhecimento e aí você traz essa pessoa. Só que a partir do momento que você vai entrevistar, você vai ter que prestar atenção em áudio, você vai ter que prestar atenção se a relação daquela pessoa com a câmera e com você. Então, a partir do momento que você vai entrevistar, agora você tem que criar uma conexão. É muito complexo, cara. É um trabalho é um profissionalismo que é difícil. É um profissionalismo que exige uma equipe.
muitas das vezes. Então, a gente que é produtor independente para fazer isso, para ter energia para fazer isso por muito tempo, até criar esse hábito de consumo, é difícil. E em relação a blog, é uma coisa que tá ficando cada vez pior, né? Porque, sei lá, quando eu comecei o blog, pelo menos, existiam 2 tipos de público. Sei lá, 70% mais ou menos da minha audiência era gente aleatória que vinha pelo Google. Mas tinha uma galera que realmente entrava no meu blog toda semana pra ler os textos. E aí ia ler texto que não era necessariamente sobre um destino, que era uma viagem minha sobre alguma coisa que me emocionou, ou uma reflexão, sabe, sobre alguma coisa de viajar e tal, que não era algo encontrável por uma palavra-chave. E hoje em dia não tem quase ninguém que faz isso. Então, assim, tem cada vez menos espaço pra você. Se você quiser escrever uma crônica de viagem, se você quiser contar a história da senhorinha que você conheceu, não sei onde, tipo, ninguém vai procurar no Google senhorinha, tipo, ninguém vai chegar nesse texto, ninguém vai ler. Então, acaba que você fica cada vez mais limitado, assim, né, a fazer o que vai ranquear, assim, de certa forma. Você sabe por que eu me sinto confortável fazendo esse tipo de conteúdo hoje, que eu gosto? Porque eu já apanhei lá, já criou a comunidade. Eu não tenho mais que crescer mais. O que eu tenho é suficiente. E essa galera já tem mais credibilidade para me escutar um pouco mais. Há 2 anos atrás não tinha. Eu não tinha esse tempo, eu não tinha essa credibilidade para essa galera escutar. É porque elas se envolveram com a minha vida em algum momento, então agora eles dão o braço a torcer para ver eu batendo papo com o pescador. Mas tu ainda tem a vantagem de que o que as pessoas gostam hoje em dia é de consumir vídeo, né? Porque pra pessoa parar pra ler um texto num blog que não seja uma coisa que responde a uma necessidade imediata dela, é muito difícil. Concordo com você. Isso foi até na época que eu fui... Eu já tive blog também, porque era o que tinha na época, né? Eu não queria ter blog. Eu gosto de ler, mas eu não sou uma pessoa que... Eu gosto de escrever um relato, uma coisa assim, mas eu não consigo sentar e escrever um artigo. Às vezes que eu fiz... Era um sofrimento, no final nem gostava, então, tipo, não é do meu. Só que eu achava que era o que tinha que fazer. Então, como todo mundo lá, que era da época, criei o blog e depois que eu conheci o vídeo. Mas uma das coisas que me fez migrar pro vídeo também foi entender que a evolução que estava tendo do padrão de consumo. Eu via que a galera não assistia tanto vídeo porque não tinha internet. Não tinha nem dados, a internet era muito cara, então era muito difícil fazer um stream. Mas eu via que estava evoluindo. Então eu entendi que aquilo ali era um futuro. E aí eu fui gostando no meio do caminho, né? Hoje eu amo. Assim, quando eu acerto um vídeo eu fico emocionado, vejo 3 vezes. Mas teve um trampo atrás aqui até chegar a esse ponto de eu poder fazer o que eu gosto hoje em dia, né? Acho que você tem que comer umas pedrinhas aí, fazer umas paradas. E isso... muita gente se perde nisso, né? Eu sempre falo que pra galera que tá começando aqui, quer conversar comigo, que a maioria desiste nos primeiros 6 meses. E não só de YouTube, mas de tudo. Aliás, Instagram, tudo. Jogar na mesa situações top. Uma pessoa chega que vocês são referência para aquelas pessoas. Temos aqui até o José, que depois vai aparecer no podcast, mas ele está escutando aqui. Você pergunta, Richard, qual é o conselho que você dá na produção, tirando a parte técnica, na parte mesmo da retratação? O que você falaria para essas pessoas? Cada um fala o seu, o que você se atentar, como a mensagem vai chegar, se atentar às palavras, à gramática. Que puta que pariu, um desabafo. Tem gente que escreve muito mal e erros ortográficos são o mínimo, tá? Mas o que seria pra vocês esse conselho pra quem tá começando e se atentar? Não sei. É o que eu tinha pensado, na verdade, em termos de conselho. Assim, quando uma pessoa me procura pra dizer, eu quero criar um blog de viagens e tal, uma das primeiras coisas que eu falo é assim, você quer fazer isso pra quê? Se for pra ganhar dinheiro, eu não recomendo, não. Assim, se você se esse é seu principal motivo, porque você vai desistir, porque você vai ter que esperar 2 anos, sei lá, tipo assim. E você vai corromper seus valores também. E eu, assim, não necessariamente corromper os valores. Mas, corromper assim, não, você mas vai ter assim... você vai ter que, tipo, trabalhar duro num negócio que, tipo, vai demorar muito pra dar retorno. E se você não curte fazer, assim... E a construção da sua imagem, a credibilidade, toma um tempo... E é isso, assim, eu acho que você tem muito claro do seu porquê, assim, porque que você tá fazendo aquilo. Eu acho que, porque quando você sempre vai ter crises, você sempre vai vacilar, né? Enfim, exceto pessoas que, sei lá, não se questionam sobre nada na vida, mas geralmente vai ter, né? Tá muito ocupada juntando dinheiro. Mas geralmente vai ter. E eu conheço gente que criou o blog pra ganhar dinheiro, mas que era uma galera que já tinha muito know-how de site, sabe? Tipo assim, que já tinha as manhas, que já desde o início contratou uns redatores, sabe? Que já tinha dinheiro pra investir. Mas se for assim, tipo, quero viajar pelo mundo, vou criar um blog. Tipo assim, faça porque você tá curtindo muito essa ideia, assim, né? Que você acha que vai ter coisa pra compartilhar e tal. Porque senão
difícil você conseguir manter, assim. Os primeiros artigos ali, ou os primeiros posts que você faz no Instagram e que não dá nada, mal os seus amigos curtem, olhem lá. Os seus É muito amigos não fácil curtirem é existir, foda. gente. Porque, tipo assim, beleza, você postou lá, mas você tem 20 amigos. Você falou, 20 likes, eu Pelo tenho menos. garantido. E não tem, às vezes. Não tem, porque seus amigos não são obrigados a gostar de viagem. Cara, você Na vai- real, eles não têm interesse por aquilo, a não ser que eles sejam viajantes, como todo mundo aqui. Mas na real, não é uma linha assim. A gente percebe a relação da Carla agora com os amigos dela, depois de agora. Mas é assim, ninguém nem tem a obrigação de fazer aquilo ali também. E no início vai ser assim, velho. Vai ser assim pra todo mundo. É bem o que a Lu falou. Eu sempre pergunto muito isso também. Você tá fazendo isso por quê? Há um tempo atrás a pergunta era mais, é porque você quer começar a viajar de graça? Sim. Se o caminho é esse, cara, é melhor você procurar outra coisa que vai te dar dinheiro pra você pagar a viagem. Porque você vai desistir no meio do caminho. Se você não gostar muito de fazer aquilo ali, se não mexe com o teu coração, se não dá um friozinho na barriga quando você vai escrever ou quando você tá criando ali, você vai desistir, velho. Esse é um bom ponto. Que momento vocês têm esses momentos de euforia, prazer? Cara, que tesão fazer essas coisas de Quando eu conta. escrevo um artigo enorme, assim, completaço, lindo, maravilhoso, não faltou nada. Aí você dá aquele publish e aí vem o orgasmo. As fotos estão lindas, tá tudo, nossa, CEO, tudo maravilhoso. Eu, publiquei, horas. Putz, esse dá tesão, cara. Puta, Nossa. o Os prazer. meus são os comentários dos vídeos, mano. Os comentários. Quando dá um textão de comentário, dá até um arrepio. Até quando fala Deus e tudo mais. Não, pode pregar a Bíblia ali um pouco. Mas assim, é Se a porque intenção for boa. eu entendo como é que é o padrão de consumo e o padrão de envolvimento com o conteúdo hoje em dia. Então, quando eu falo que a pessoa parou, escreveu mais de 12 linhas sobre alguma coisa que você fez, mano, ganhei o dia. É isso. Pra mim é isso. Esse é meu combustível. Eu tenho isso é muito, assim, eu tenho uma pasta de mensagens, assim, pra me motivar nos momentos. Raramente eu consulto ela, na verdade. Deveria consultar mais. Mas é isso, né? De tipo uns rolês que você fica, sei lá, tipo, sobre o Pati, assim, que eu fui da travessia do Pati, que eu fiz um post que, tipo, eu não sei se ele era o mais bem ranqueado no Google. E eu falei assim, ó, eu sou uma pessoa sedentária, não tinha muito preparo, mas assim, expliquei tudo e eu fiz. E aí várias mulheres disseram, pô, eu tava com medo de ir, fui porque eu vi seu post, né? Esse tipo de situação, assim, dá um super gás. Mas, além disso, eu acho que independente do retorno das pessoas, eu fico muito feliz quando eu faço justamente o tipo de post que não ranqueia bem. Que é o post sobre, sei lá, privilégios e viagens, ou sei lá, algum post que me faz pensar. Que você me aprende faz... alguma coisa. Você sente que exato. o seu tempo tá sendo útil. Que valeu a pena, se ninguém ler, valeu a pena. Porque eu, tipo, não tava só reproduzindo o que todo mundo tá fazendo por aí, sabe? Assim, eu tava fazendo uma coisa que me fez aprender, que Tem me que ser tornou uma útil pessoa pra melhor. você primeiro, pra depois chegar até o ouvinte ou O leitor. processo de criação, a gente foca muito no resultado. Então, por exemplo, você Discordo. Calma. Deixa Tô eu calmo. concluir. O bom ao vivo é isso, entendeu? Calma. Vamos lá. Vou colocar o exemplo Vai. da universidade. Você vai fazer o TCC, você vai ficar 1 ano fazendo um projeto, pensando em apresentar para a bancada e passar. Só que o conhecimento que você tem depois de um TCC, eu vou falar, eu que não sou um grande estudante, mano, o que eu estudei no ano do TCC e como eu tava depois, falei, caralho, bicho, olha isso aqui, nem eu acredito que eu fiz isso. Entendeu? Então esse processo que eu fiz para passar de ano, porque no meu curso entendeu? Mas aquilo ali... Mas qual que é a analogia? É o resultado no YouTube de números de alcance? Não, a analogia é que quando você constrói algo, você vê que você é capaz de construir mais e mais. Então, mas Isso daí é o incrível. processo da construção, não é o resultado de passar no Não, TCC. Mas que a o princípio resultado- a motivação é o resultado. É a Exato. motivação. Mas aí depois você percebe que o Ah, sim, processo que agora faz sentido. É o processo. É Porque... porque se você não pensasse no resultado, talvez você nunca fosse construir. Tá, entendi. É que eu, por exemplo, a Carla gravou a Central. Cara, essa pauta me deu um tesão, comprei livro, comecei a assim, conhecer músicas, assim, a começar a entender melhor a Central. Eu ficava feliz sozinho. O Kleber, um grande amigo meu, tava em casa, cara, olha aí, eu queria mostrar pra todo mundo, olha essas músicas, cara. Olha, eu quero viajar, como é que eu não sabia assim? Eu gosto de me sentir ignorante. Aí eu falei, cara, Sim. como assim da Asa Central? Até a gente falou, né, tem uns lagos. Eu falei, cara... Daí, Eu acho que essa é a melhor coisa de um viajante. Você tá na posição de estar aprendendo. E Isso. quando você vira o palestrinho querendo ensinar, você fica numa outra posição, assim. Eu acho muito bom quando você tá no interior, todo mundo fala, essa cidade não tem nada pra fazer. Nossa, nunca... Aliás, produtor de conteúdo, nunca fale isso, cara. Puta que lá merda. Cada vivência é uma, né? E tá tudo bem também se não tiver nada pra fazer, porque ninguém tem obrigação de Mas estar fazendo guarda um monte pra de coisa você. o tempo todo. Mas guarda Então, pra mas você. é o que não. é isso? É o fazer é o quê, né? É você Não, tá o que é fazendo fazer? passeios turísticos? Ou é você tá... visitar os 10 primeiros pontos lá no TripAdvisor? É bater recorde É tipo dos como países? se ficar, É, como o Richard falou, né? Ficar sentado na praça vendo o povo, isso não é fazer alguma coisa? Observar. Observar, Mas assim, você não pode falar que não tem nada pra fazer. Isso aí eu já condeno.
Sempre tem algo pra fazer. Sempre tem pessoas, a não ser que você mora numa ilha. Mesmo na ilha tem na peixes. ilha vai ter. Mas é que, tipo, às vezes, cara, principalmente quem, por exemplo, eu tô tentando me colocar no lugar de uma pessoa que vai viajar de férias. É muito difícil falar assim, eu vou pra esse lugar porque eu sei que eu vou conhecer pessoas incríveis. Mas aí é outro contexto. É. A gente tá focando aqui, assim, aí são outras esferas. Mas é a maioria. Mas eu a acho que maioria. eu acho que vem Só daí que- como a gente enxerga a viagem, que é essa ideia de produtividade, que é da vida E lembrando toda. que a pauta aqui é produtora de conteúdo. Ah, a gente sim, não. sim. A gente. Eu me perco às vezes, mas é bom Não, porque tem acaba- muita gente eu do tô- outro lado que eu tá tô- nessa eu tô- posição. Aí tudo bem, aí tem a licença poética de falar, cara, não tem nada porque, assim, não é o comunicador, né? Esse é o ponto. Mas é que tem pessoas que, por exemplo, se você é um especialista em trilha, se você vai para um lugar que não tem uma trilha, você se perde. Já fica meio... Eu, por exemplo, quando vou para uma cidade grande, eu tenho mais dificuldade de ter vivências. Porque o meu hábito mesmo, eu gosto de andar com a câmera. Eu gosto de ir na cidade, eu já me sinto oprimido. Tenho medo de ser roubado, tenho medo de ser furtado. Eu já tenho outro comportamento que vai pegar total a minha vivência naquele lugar. Então, é um pouco do estilo, é um pouco do... Entendeu? Esse buscar, é muito maior. Porque é muito pessoal isso, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que é realmente especialista... Vamos colocar aqui, o Zé. O Zé faz trilha pra caralho. Você vai ver no feed dele rapidão, lá tem 500 trilhas. É isso, eu não vejo ele na cidade. Aí ele me pergunta o que tem pra fazer lá em Goiânia. Eu falo, tem e ir embora. Porque não tem trilha, entendeu? É uma conversa de trilha pra trilha. Eu que sou de trilha, vejo ele que é de trilha, e mentalmente a gente tá conversando sobre trilha, Só que e a gente falou sobre trilha. Mas só que a é gente isso, só usou... que você tá falando diretamente com uma pessoa, uma pessoa que você já sabe. É, Você não tá tá. jogando em aberto isso. Não, Porque acho que o problema é cagar a regra, né? Você Mas chegar se com a grande verdade, assim, não tem nada pra fazer. Sim, mas eu penso, se você é um especialista em trilha, normalmente você já entende que o seu público... Sim, você entende. E Aí, aí, não tem nada, pra mim, não tem nada aqui. Porque não tem algo que me... Ou, na verdade, eu não achei nada pra mim aqui, não né? encontrei nada. Porque- Eu gosto de trilhas, aqui Você não não sabe, às tem. vezes. É o e aí contraponto, né? cabe a função de você justificar. Eu sempre falo isso, toda vez que eu tô em... Porque eu passo em capitais, porque eu preciso pegar ônibus. E todo mundo fala, nossa, velho, Maceió faz isso. Eu falo, não, gente, eu não gosto de cidade grande não, tô indo embora, beijo. Eu falo, eu não gosto. O eu lírico tem que estar presente. Sempre. Por exemplo, a gente tá até não sei se a gente falou no programa, as atribuições que as pessoas não colocam, a gente cria. Então, Carla, Chile e tudo mais. Eu não posso... A Carol ama Senegal. Pra mim foi o país que eu menos gostei, literalmente. Mas eu não posso somente jogar isso, mesmo que eu coloque eu não gostei, falar eu não gostei, ou não curti tanto, porque Mauritânia me exigiu mentalmente, a pessoa entende o porquê. Você já chegou cagado, né? Eu cheguei muito cansado, então eu não posso falar porque isso vai impactar, ainda mais assim, a relação que eu tenho com a África. Tanto que assim, a gente tem que pensar nesse aspecto, não só falar o lírico, mas também justificar o porquê. E aí eu vou falar pra quem é nômade de viagem na velocidade rápida, tipo, pré-pandemia, vamos colocar assim, de 6 em 6 meses vai estar cagado. Então você tem que saber que, tipo, mano, eu não tô no momento. Entendeu? A gente o tem que lugar se é massa, conhecer, só que eu né? tô cagado, eu tô cansadão. E saber as nuances das coisas, é isso. Assim, por exemplo, eu fui agora, né, recentemente pro Uruguai. Eu não amei, tipo, não é a minha vibe. Assim como eu também não amo tanto o Chile. Porque pra mim, o que eu procuro na América Latina é um rolê mais latino. Assim, tipo... Não é uma coisa que nas grandes cidades, especialmente, né? Mas assim, que eu sinto uma coisa um pouco mais europeia. Tipo, eu sinto mais umas marcas da colonização do que, sei lá, no México ou na Colômbia, que eu sinto mais indígena e sinto mais africano. Luísa, não tô dizendo que é assim. Mas E eu você sinto explana dessa sobre forma. isso. E eu percebi que eu prefiro por causa disso. Mas vamos dizer, o Uruguai é uma bosta. Tipo assim, não é, né? E você, tipo, simplesmente trazer nuances. A minha percepção é essa. desinformar. Alguém pode chegar e dizer, não, eu achei totalmente diferente. E eu como discordo. E tá tudo E bem. tá tudo bem, e é isso, entender que justamente não faz sentido as pessoas, a gente fica, eu mesma assim, a gente fica meio que frustrado se a pessoa vai num lugar que você gostou e não gostou, né, sei lá, a gente tem uma ideia de que, tipo, todo mundo tem que ter a mesma experiência, então por que você vai viajar se você quer só reproduzir a experiência dos outros, né? Nossa, Melhor só assistir. Você falou do Uruguai, agora eu lembrei que, tipo, quando eu tava fazendo a América 300, o Uruguai foi o meu primeiro destino internacional da América 300. Eu cheguei no Uruguai no inverno, todas as cidades vazias, tudo parecia cidade fantasma, mas eu tava com uma energia e um fogo no cu. Eu esperava a carona dançando. Sim. E, cara, quando eu falo de Uruguai, às vezes não foi nem dos encontros que eu tive, É o seu mas momento. da energia que eu tinha naquele momento. Você viu que é tanto da gente, né? Sim, total. Isso, tipo assim, primeira vez que eu fui pra Paris, eu estudava francês há anos, eu tava, tipo, super, meu Deus, Paris, essa ideia do sonho. Também, eu cheguei no inverno do caralho, eu ficava, tipo, não tinha dinheiro nenhum, eu literalmente tinha, sei lá, 5 euros por dia, assim. Eu passava o dia andando pra economizar, e pegava neve e tava achando maravilhoso. E várias outras pessoas podiam estar ali naquela circunstância e achar péssimo, né? E a memória que você tem é boa. É muito É boa. Muito positiva, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Seguinte, falamos de marca, falamos de tantas coisas que eu nem vou lembrar agora, mas, cara e Lu, agora, vocês têm noção o quanto o conteúdo de vocês pode impactar? No sentido, vou dar um exemplo, assim, você fez um post e as pessoas começaram a ir até o espaço, você foi no restaurante no Atacama e de repente foi, caramba, vocês conseguem mensurar o alcance de vocês? Porque... É muito difícil de mensurar, porque a gente consegue ver o quê? Número de pessoas que acessaram o artigo, mas tem outras maneiras de mensurar. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui pra Ibitipoca e veja só, eu escrevi um post de 5 dicas do que fazer em Ibitipoca. É clássico. E aí eu indiquei uma moça, onde eu comprei um pão com canela, que ela é conhecida por ter uma das primeiras que começou a fazer o tradicional pão de canela de Ibitipoca e tal. E um tempo depois ela foi... Acho que ela criou um Instagram na época, me escreveu pelo Instagram pra falar, cara, eu precisava te contar que começou a chegar mais gente aqui. E eu não sabia, as pessoas falavam, Carla, eu vi que a Carla indicou, eu vi o blog, não sei o que. Eu nunca soube até que alguém me falou o nome. E eu vim aqui, eu quero te agradecer. Porque quando você voltar em Ibitipoca, ela inclusive me escreveu de novo mês passado. Dá 5 quilos Isso já de pão. tem 5, 6 anos. Ela falou, você, pelo amor de Deus, venha aqui, porque eu preciso te conhecer pessoalmente, eu preciso te agradecer, eu vou te dar um pão e tal, não sei o quê. Então, assim... É muito difícil de mensurar, porque se ela não me escrevesse, eu jamais saberia. E aí não é um retorno, assim, a pessoa vê uma coisa de viagem, ela não viaja no dia seguinte, né? Não é tipo assim, falei de uma marca de batom, o batom esgotou. As pessoas não compram por impulso, elas não fazem imediatamente, né? Então, geralmente, você vai demorar um tempinho pra ver o que aconteceu. Exatamente. Por exemplo, quando a gente coloca, não sei, algum link de afiliado, dá pra gente ver quantas reservas foram feitas por aquele link. Tal. Mas é uma coisa tangível, não é um intangível, né? Da percepção, ou de como mas é é visto. difícil, assim. Tem muita coisa que alcança e a gente não tem muita noção. E olha que não somos... Sei lá, gigantes. Não sou a Beyoncé escrevendo qualquer coisa aqui. Não é o Messi que mexe na coca e cai. E muda tudo no mundo. Cristiano Ronaldo, pô, vai te calcanhar por isso. Eu tenho licença poética. Não entra nessa treta. Mas assim, existe um impacto, né? E às vezes a gente nem espera, a gente escreve alguma coisa... Quando eu escrevi esse post de Ibitipoca foi muito, tipo, eu passei um tempo muito curto lá, não me senti à vontade de escrever um post gigante, mas me tocou muito, eu falei, cara, eu vou fazer pelo menos 5 dicas. O negócio teve um alcance maior do que eu esperava, sabe? Impacta a vida de outras pessoas. E foi esse momento que você teve noção do quanto alcançava. Foi porque foi bem no início do blog, assim, na época o blog ainda era pequeno naquela época, então receber aquela mensagem, principalmente naquela época, foi tipo, meu Deus, tipo, eu realmente tô levando muita gente pra lá, sabe? E especialmente eu acho que quando você fala em blog, né? Porque eu acho que Instagram a gente tem um retorno mais direto das pessoas, conversando, né? É mais rápido. Sei lá, você fala, gente, sei lá, você marca ali um restaurante, segue, não sei o quê. Dá pra mensurar, por exemplo, se o cara ganhou muitos seguidores ou não, não sei. Cliques, né? Muitos cliques, você consegue ver os cliques. Mas o que realmente vira uma compra ou... Né, Ou seja, é um poder tanto pro lado positivo, mas também você pode por isso que a poder gente tem que ter uma destrutivo. responsabilidade muito Exato, grande. já diria o tio do Homem-Aranha. Peter Park. Não, é Tio Tio de Peter Park. Tem que falar dele. Sim. E aí também tá conectado, lembra que a gente gravou a pauta do reviews? Sim. O poder destrutivo de uma review? Pois é. Se você falar de detonar um lugar, você também pode ter um... Vamos detonar algum lugar agora? Não, brincadeira. Isso é doido, né, mano? Essa parte... Hoje, pelo menos, eu tô prestando mais atenção nisso, né? Principalmente no YouTube, tá tendo um impacto direto. E eu tô tendo uma conversa que há 6 meses eu não tinha. Por exemplo, eu convidei vocês para participar do filme e falar, olha, vocês gostariam de participar do filme? Mas saiba que pode haver uma exposição alta e eu não tenho controle sobre isso. A gente não tem noção. Não eu tem. falo por mim. É porque, por exemplo, os outros filmes que eu fiz, eu não imaginei que ia ter o resultado que tem. Então eu falei, hoje em dia eu falo, pode ser que sim, pode ser que não. Então quando eu te convido para fazer isso, eu quero que você saiba que pode acontecer uma exposição. Porque, por exemplo, quando a gente soltou um vídeo lá no Incômodo Chatiba e o pessoal foi dentro da casa procurar a gente, foi assustador. Então é entender que tem uma exposição. E aí, hoje, pela primeira, sei lá, nos últimos 6 meses, até com todas as pessoas que eu vou entrevistar, eu falo muito bem. Eu falo, olha, a gente vai trocar uma ideia que não é o Globo Repórter, mas a gente não sabe a dimensão disso, porque pode crescer e pode não crescer. Tipo, a Estrada Real cresceu muito. E tem várias pessoas que foram entrevistadas ali, que tipo, talvez em algum, por exemplo, o seu Quinzinho hoje ele já era um personagem, vamos dizer assim, intensificou agora do Caminho de Cora. Mas o seu Quinzinho e eu com a câmera, eu falei, o seu Quinzinho, posso tirar a câmera pra gente ter... E ele começou a dar umas lições de vida, assim, sabe? Hoje ele é um ícone. Eu sei porque o povo vai, tira foto com ele e me manda, entendeu? Ele virou um personagem do Caminho de Cora Coralina.
Então, se eu não tivesse essa conversa com ele, eu falo, nossa, que pode. Vai que ele não quer ser um personagem. Entendeu? Isso também não sabe se vai ser percebido de uma forma positiva, né? Não Porque sei. tem muito hater também, sei lá, às vezes a pessoa pode. Tipo, nesse caso, talvez não, né? Mas às vezes, assim, né, dependendo do depoimento que a pessoa estiver dando e tal, pode ser uma consequência ruim também. Não, mas aí eu, por exemplo, se a pessoa fala um negócio que é muito absurdo, assim, Sim. ou que eu sinto que vai criar algo, ou eu vou consultar ela sobre como a gente vai lidar com isso, entendeu? Ou simplesmente ter o poder do corte, que eu também falo, olha, a gente gravou 20 minutos, mas isso não quer dizer que vai 20 minutos. Do mesmo jeito que eu posso ter a licença poética para levar 2 minutos, para fazer um recorte da nossa conversa, eu tenho de colocar o tempo todo, né? Então, é conversado, assim. Mas essa conversa eu não tinha antes. Não tinha, era Você não se preocupava com isso. Era, olha, eu tenho um canal no YouTube, vamos sentar e conversar? Vou filmar, tudo bem pra você? Isso tinha, mas falar, olha, pode crescer, tá, a gente não sabe, né? Então é uma conversa mais profunda. Pra quem não sabe, eu fui encontrar o Rich em Paraty. Se eu soubesse que era grande, teria feito um jabá melhor do podcast. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tem também uma questão da edição do conteúdo. Porque assim, o meu não é ao vivo. Então tem um trabalho de entender assim, eu ouvi o que a pessoa, que a Carla, a Lu, o gente falou, olha, eu entendi, eu e o Kainan entendi o que você quis dizer, mas essa mensagem não vai chegar da maneira. Aí tem 2 exemplos, ou até mais, mas um foi da comidas africanas, e a persona, dado momento, na inocência, eu entendi no momento ali que ela falou comida africana no Rio de Janeiro é comida de macumba. Daí eu falei, automaticamente eu falei, isso aqui já vai estar cortado na edição, porque eu entendi a mensagem que ela quis, mas essa mensagem não vai chegar. E teve a questão também do Afeganistão, várias coisas nos bastidores, de armamento, de arma no avião, eu falei, isso aqui não vai, porque isso vai ganhar uma proporção muito maior. E as pessoas vão lembrar disso no programa. Então tem esse cuidado também na pós-edição, né? Que deve acontecer com todo mundo aqui no texto, ou você escreve alguma coisa. E aí o Gudu do outro lado tá falando, porra, Carlinhos, você tá cortando as melhores partes, bota o dinheiro no bolso, fica rico. Nem tudo é sobre o dinheiro, né? Nem tudo é sobre Nossa, dinheiro. e paz de espírito também. Eu não sei como é que as pessoas conseguem lidar com esses rolês todos. A Leu solta umas frases, né? Gostei do Alecrim Dourado. Como é que é? Gostei do... Ah, mas Alecrim Dourado foi o tema da pandemia, né? É que eu não sabia o que é Alecrim, Mas eu gostei. acho que É uma pessoa muito especial. Eu entendo que você fala da paz de espírito, mas eu acho que essa galera tá vivendo num mundo tão... Eu, por exemplo, vim de marketing, meu amigo, não tem dessa de consciência. Acho que dorme com a cabeça tranquila, pra ser sincero. Não era nem de consciência, de tipo assim, é porque a pessoa não tá nem aí mesmo. Não, é porque, assim, um processo. Quando as pessoas, por exemplo, eu postei um negócio de um livro, discurso sobre colonialismo e tal, que, tipo, falando sobre o Holocausto, enfim. E aí uma pessoa veio argumentar, assim, indignada com a coisa que eu falei, e, assim, muito claramente ela não tinha parado pra ler direito, não tinha entendido. Eu podia ter simplesmente ignorado, mas me incomoda. Eu falei, não, eu vou argumentar, assim, vou explicar, eu quero que a gente, né, tipo, não que ela concorde comigo necessariamente, mas que fique muito claro o que eu tava querendo dizer. Então, assim, se você for simplesmente jogar polêmicas pra criar mal entendido, para as pessoas ficarem ali empolvorosas, eu não consigo lidar com isso, eu fico aflita, sabe? Treta News. Eu não consigo estar tretando com pessoas aleatórias, assim, tipo, criando problemas, assim. E aí muita gente gosta disso porque é o que vai fazer o negócio crescer, né? Assim. Mas pra mim não rola. Acho que eu vou encaminhar pro final. Ou que ela quer falar? Pode falar, Carla. Não, tô ótimo. Vou propor um jogo para encerramento. Um joguinho, rapidinho. Não, tem tempo, posso editar isso aqui. Vocês estão no YouTube, criem um título de fake que vocês gostariam, mas vocês não poderiam. Um título fake? Que vocês gostariam muito de fazer para bombar. Eu não penso. Richard como é que faz transplante de cabelo. Na Turquia. Eu já fui nas praias de nudismo, não gravei, sabe? Se eu gravasse, ia bombar. Eu tava numa praia de nudismo em Porto Escondido, no México. Mano, eu vi todas as... Tudo pronto pra fazer um vídeo que bomba. Ia fechar O seu a câmera. título seria Richard vai pra praia de nudismo? Mano, eu não lembro da época. Galera pelada na Galera pelada na praia. Tipo assim, o que aconteceu naquele dia ali era perfeito pra um vídeo que me dá mais views. Ó. Aí eu segurei a onda. Sabe qual seria o título da Luísa? Um post? Recifense fala rocambole é melhor que bolo de... Não, a comunicação, enfim, mas a comunicação da prefeitura do Recife, eles colocaram bolo de rola não é mais pernambucano, alguma coisa assim, tipo, pra chamar a atenção da galera, pra falar se vacina, Funcionou, olha novos só. postos de vacinação, rolê assim. Funciona. Teve em É Goiás um tema uma sensível. vez teve em Goiás, assim, falou que Palmas estava querendo se transformar na capital do Piqui. Ou você pode mesmo falar, Goiânia divide Aí, tipo, todo mundo, meu Deus! Aí volta a piadinha de sempre, né? O Rich coloca, Pamonte de Piracicaba de fato é a melhor. É o caos em Goiás, meu amigo. Você jogar essa thumb lá. E
pra tu, cara, seria alguma coisa de Atacama? Alguma thumb de Atacama? Eu pensei algo relacionado a Atacama ou Chile. Atacama não é tudo isso. Não venham para o Eu nem Atacama. consigo. Eu nem consigo ficar incomodada só de ouvir. Como você tem coragem de falar uma coisa dessa? Mas você sabe o que é louco? Por exemplo, eu tava agora em Alagoas, né? E eu tava viajando na Praia do Patacho. E desde que eu falei que eu ia em Alagoas, assim, Praia do Patacho, Praia do Patacho, Praia do Patacho. Não é tudo Praia do isso. Patacho, Praia do Patacho. Uma loucura. Eu falei, não, beleza, tem que ir lá. Aí fui pra Praia do Patacho, dei meu rolê, gravei meu vídeo lá. E, mano, eu entendi por que é aquilo ali. Mano, tem muito beach club e mansão. Tá ligado? Então tem uma construção de marketing em cima Sim. daquele O lugar. status social. É de onde vem os gringos. E São Miguel tá ali de boinha. Beleza, tem marketing lá também, mas não tem tanto. Não é tanto quanto a Praia do Patacho. E ainda eu pensei, eu falei assim, o título ia ser puro marketing. Olha só. Nossa, mano, mas eu falei, não é bom senso, né, gente? Isso aqui. Sabe qual seria o meu título que me incomodaria? Seria assim, visitando o safari na África. Eu acho que isso me incomoda um pouco. É. Me incomoda. Porque todo mundo pensa que a África inteira é um safari. Mas enfim, desabafo. Eu tenho um, hein? Qual? Da minha viagem na África, eu fiz safari de carona. Mas não aconteceu, foi da hora. É uma história que eu me amarro, porque eu conheci pessoas incríveis na carona. E uma forma barata de você fazer um safari, entendeu? Porque ninguém faz safari, cara. Essa possibilidade Sabe não uma, existe. sabe uma thumb que seria boa de África do Sul? Pinguins na África. Pinguins na África. Essa aí é verdade. Isso aí é mais verdade. e chama atenção. Então a gente encerra com um pinguinzinho, gente. Então vamos pro jabá de vocês. Sobe a trilha. Momento de jabá, galera, aquele momento você já conhece, onde vocês fazem a sua publicidade, são marketing pessoal de vocês, vocês podem fazer fake news à vontade. Vamos começar primeiro por Cala a Boca. Diga onde as pessoas te encontram nesse www da vida. Bom, galera, vocês podem me encontrar no meu blog, lindo, maravilhoso, que tá completando 9 anos mês que vem. Com muito top dicas, hein? Lista, né? Não, poucas. Muito conteúdo Poucas e denso, boas. roteiros completíssimos. É o conteúdo mais completo que vocês vão encontrar do Chile em português, do Atacama em especial. Chama fuigosteicontei.com.br, é o mesmo nome que tá no Instagram, galera, fuigosteicontei. É isso. Todos os links estarão na descrição, galera. Então, Exatamente. Querem acompanhar uma mulher aí nômade, livre, falando sobre muitas coisas, além de viagem, estilo de vida, liberdade. Só dá um clique. gratidão. Hashtag gratidão. Gratiluz. Luísa, minha querida, onde estás? Eu estou no Instagram e no blog Janelas Abertas, janelasabertas.com no blog, e eu estou lançando um livro, que eu sempre acho estranho falar, tô me acostumando, guia de viagens pra dentro e pra fora, porque, enfim, né, também, né, o meu blog é um pouquinho quase contemporâneo de Carla, vai fazer 10 anos esse ano. E desde o início a ideia era falar também sobre viagens pra dentro, e aí uma transformação também enquanto produtora de conteúdo foi falar também mais sobre o impacto que a gente tem nos destinos, né? Então, enfim, o livro é sobre isso aí também, é o livro que eu queria ter lido antes de começar a viajar. E aí lá no blog, no Instagram, vocês encontram mais informações. Carequinha de Goiânia, vai que é tua. Vocês podem me encontrar lá no youtube.com/Vida de Mochila, onde eu publico aí os meus documentários, reflexões, vlogs de viagem, tudo em transformação. Então, é sempre lá, tem 4 a 5 anos, tem mais de 300 vídeos para assistir, webséries para assistir. E também no Instagram, @Vida de Mochila. E aqui é o Cainaí, tua voz de sempre. Então, muito obrigado por esse encontro maravilhoso ao vivo, né? Acho que vai dar uma mudança, acho que no resultado, com certeza. Então, obrigado, Carequinha Richard, obrigado pela Boixá, obrigado, Luiz. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Kit cobre leite,